O salão principal do Hotel Mar de Cristal parecia ter sido erguido para convencer os convidados de que algumas famílias não pertenciam ao mesmo mundo que o restante da cidade. Lustres enormes derramavam luz dourada sobre as mesas cobertas de linho branco, taças alinhadas como pequenas promessas de luxo e arranjos de orquídeas que perfumavam o ar com uma delicadeza quase agressiva. Valentina Duarte observava tudo em silêncio, sentada a 2 mesas do altar floral, com as mãos repousadas no colo e um vestido azul escuro que não pedia atenção, mas a recebia mesmo assim. Ela conhecia aquele tipo de beleza ensaiada, porque havia passado os últimos 7 anos vivendo ao lado da família Vasconcelos, aprendendo a distinguir o brilho verdadeiro do reflexo produzido por medo, dinheiro e conveniência. Naquela noite, a irmã de Henrique se casaria diante de empresários, políticos, juízes aposentados, influenciadores discretamente pagos e parentes que sorriam como se afeto fosse uma cláusula contratual. Marina Vasconcelos estava radiante, mas seus olhos buscavam Valentina de tempos em tempos, como quem procura uma única presença firme em meio a um palco montado para interesses alheios. Valentina não era a mulher que aquelas pessoas imaginavam. Para muitos, ela ainda era a advogada simples que Henrique havia conhecido em uma audiência trabalhista, a filha de uma professora pública e de um mecânico que nunca se acostumara a chamar ninguém de doutor. Na versão repetida nos corredores da elite, ela tinha sido uma escolha sentimental de juventude, uma esposa correta, educada, útil para suavizar a imagem de um homem que depois se tornaria poderoso demais para continuar preso a uma história modesta. A crueldade daquele julgamento nunca a surpreendera. Apenas confirmara o que ela sempre estudou nos rostos dos privilegiados. Henrique Vasconcelos circulava pelo salão como se fosse o verdadeiro noivo da noite, recebendo cumprimentos com uma taça na mão e um sorriso calculado. O terno cinza lhe caía com perfeição, e cada gesto parecia treinado para transmitir autoridade tranquila, embora Valentina conhecesse os sinais menores que denunciavam sua impaciência. Ele ajeitava o punho da camisa quando mentia, contraía a mandíbula quando era contrariado, e tocava o relógio de ouro sempre que precisava lembrar a si mesmo que ainda controlava a situação. Naquela noite, tocara o relógio 4 vezes antes do jantar. Estela Vasconcelos, mãe de Henrique e Marina, estava sentada perto da mesa principal com a postura rígida de uma rainha em território conquistado. Usava um vestido prata que reluzia sob a luz dos lustres e uma expressão cuidadosamente distante, como se cada convidado presente lhe devesse gratidão por respirar o mesmo ar. Para Valentina, Estela reservara apenas um aceno frio ao chegar, o suficiente para cumprir a etiqueta e insuficiente para fingir carinho. A sogra nunca precisara dizer abertamente que desejava ver lá fora da família, porque seu desprezo tinha a constância de uma oração antiga. A cerimônia havia terminado sem incidentes, ao menos para quem não sabia ler silêncios. Marina sorrira ao lado de Caio, seu marido recém-consagrado, mas suas mãos tremiam quando segurou o buquê. Henrique discursara sobre união, lealdade e tradição familiar, com uma voz tão polida que arrancou aplausos até dos garçons posicionados nas laterais. Valentina escutara cada palavra sem abaixar os olhos, notando o modo como alguns diretores da Vasconcelos Prime trocavam olhares discretos sempre que ele mencionava confiança. A palavra confiança, naquela mesa, era como uma flor colocada sobre um túmulo ainda aberto. Quando o jantar começou, Valentina percebeu a cadeira vazia ao lado de Henrique antes de qualquer outra pessoa. Não havia cartão com nome sobre o prato, apenas um espaço preparado com talheres, taças e guardanapo dobrado em forma de leque. A ausência tinha intenção, e intenções eram uma linguagem que ela aprendera a dominar. Rafael Nogueira costumava dizer que todo crime financeiro deixava rastros nos números, mas Valentina sabia que traições pessoais deixavam rastros nos pequenos arranjos da mesa, nos atrasos calculados, nas portas abertas no momento certo. O burburinho mudou perto das 9 horas, quando as portas laterais do salão se abriram e uma mulher entrou como se a festa tivesse esperado por ela. Bianca Monteiro surgiu em um vestido vermelho de cetim, justo o bastante para transformar olhares em comentários e brilhante, o bastante para competir com a iluminação do salão. Seu cabelo caía em ondas perfeitas sobre os ombros,
e o sorriso que trazia nos lábios não tinha calor, apenas a satisfação de alguém que atravessava uma sala acreditando que todos ali seriam obrigados a reconhecer. Lá, Henrique a viu antes que Valentina pudesse decidir se desviaria os olhos. Ele não sorriu de imediato, pois ainda possuía algum instinto de autopreservação, mas seu rosto relaxou com uma intimidade impossível de disfarçar. Bianca caminhou até ele sem pressa, cumprimentou Stella com 2 beijos no ar e tocou o braço de Henrique com a naturalidade de quem reivindica posse diante de testemunhas. Algumas senhoras interromperam as conversas. Um diretor fingiu olhar o celular e Marina empalideceu no lugar reservado aos noivos. Valentina permaneceu imóvel, como se apenas observasse a chegada de uma tempestade já prevista. Bianca sentou-se na cadeira vazia ao lado de Henrique. A decisão foi tão simples e tão violenta quanto uma sentença. Valentina sentiu dezenas de olhares escorregarem até ela, alguns piedosos, outros curiosos, outros satisfeitos com a promessa de espetáculo. A humilhação pública, para os covardes, sempre tem gosto de entretenimento. Ela poderia levantar-se, poderia exigir explicações, poderia transformar o salão em ruína antes da sobremesa. No entanto, respirou devagar, tomou um gole de água e deixou que todos confundissem sua calma com fraqueza, porque essa confusão sempre fora a primeira vantagem dos arrogantes contra si mesmos. Bianca inclinou-se na direção de Henrique e sussurrou algo que o fez contrair os dedos ao redor da taça. Depois, voltou o rosto para Valentina com uma doçura fabricada. O salão inteiro parecia fingir que não via, mas as conversas tinham diminuído o suficiente para que cada palavra ganhasse peso. Stella levou o guardanapo aos lábios para esconder um sorriso quase imperceptível. Marina olhou para o prato, envergonhada demais para intervir e apavorada demais para desafiar a mãe no próprio casamento. Valentina sentiu compaixão pela cunhada, mas não por Henrique. "Que lindo vestido, Valentina", disse Bianca, elevando a voz apenas o bastante para alcançar as mesas próximas. Discreto, muito adequado para alguém que entende o próprio lugar. Algumas mulheres sorriram com desconforto e um homem soltou uma risada baixa que morreu quando percebeu que ninguém o acompanharia. Henrique murmurou o nome de Bianca, em tom de advertência fraca, mas não a interrompeu. Valentina virou o rosto lentamente para ela e sustentou seu olhar sem pressa. "Obrigada", respondeu, com serenidade. "Sempre achei que elegância não precisasse pedir licença para existir." A resposta foi leve, mas atingiu Bianca como uma agulha. Seus olhos escureceram por um segundo, antes que o sorriso voltasse ainda mais rígido. Ela havia esperado lágrimas, tremor, talvez uma retirada envergonhada que confirmasse sua vitória diante da elite. Encontrou uma mulher sentada com a coluna ereta, a voz baixa e uma tranquilidade que não combinava com derrota. Isso a irritou mais do que qualquer insulto direto. Bianca não queria apenas tomar o lugar de Valentina ao lado de Henrique. Queria que a esposa legítima reconhecesse publicamente que havia perdido. A música ao vivo começou uma canção suave, e os garçons serviram o vinho branco, enquanto as conversas tentavam recuperar normalidade. Henrique inclinou-se para Valentina por cima da mesa, sem ousar se aproximar demais. "Podemos conversar lá fora", disse ele em voz baixa, fazendo força para parecer marido preocupado e não homem cercado pela própria covardia. Valentina pousou a taça sobre a mesa com cuidado. "Agora não, Henrique. Sua irmã acabou de se casar. A festa ainda pertence a ela." A frase foi educada, mas os olhos de Henrique revelaram que ele entendera a verdadeira mensagem. Bianca percebeu a tensão e decidiu avançar. "Ah, que generosidade", disse ela, levando a mão ao peito com teatralidade. "Sempre admirei mulheres capazes de aceitar o fim com dignidade. É raro. Algumas se agarram a sobrenomes, casas, contas bancárias, como se amor pudesse ser registrado em cartório." O comentário caiu sobre a mesa como vinho derramado em tecido claro. Marina ergueu a cabeça, assustada. Caio, o noivo, tocou o braço dela em silêncio. Stella permaneceu imóvel, satisfeita ao ver outra pessoa dizer em público o que ela vinha insinuando havia anos. Valentina não respondeu de imediato. Em vez disso, olhou para Henrique, dando-lhe uma última oportunidade de recuperar algum traço de decência. Ele desviou os olhos. Foi um gesto pequeno, quase invisível, mas definitivo. Durante anos,
Ela havia separado o homem fraco do homem cruel, concedendo a Henrique o benefício da dúvida sempre que sua omissão feria alguém. Naquele instante, compreendeu que a fraqueza repetida por tempo suficiente se transforma em escolha. E escolhas, ao contrário de erros, cobram um preço que ninguém pode negociar em segredo. Seu telefone vibrou dentro da pequena bolsa de cetim, mas Valentina não o abriu. Conhecia o horário, o remetente provável e o tipo de confirmação que Rafael enviaria antes do prazo final. Na noite anterior, ele havia terminado o cruzamento dos documentos da Vasconcelos Prime com 3 fundos de investimento usados para maquiar desvio de patrimônio. Uma parte dos repasses passava por empresas de fachada associadas a Bianca. Outra tocava contas protegidas por procuradores ligados a Estela. Henrique acreditava que Valentina ignorava tudo, porque homens como ele confundiam silêncio conjugal com cegueira. Durante anos, ela havia reunido provas sem pressa, primeiro por instinto profissional, depois por necessidade moral. No início do casamento, notara incongruências em contratos que Henrique deixava sobre a mesa de casa, pequenas diferenças entre valores declarados e pagamentos efetivos, nomes repetidos em sociedades recém-abertas. Quando perguntou, ele riu e disse que negócios de família eram complexos demais para preocupá-la. O riso dele plantou a primeira suspeita. A recusa em explicar alimentou a segunda. O desprezo de Estela, sempre tão seguro, confirmou que havia algo grande demais, sendo protegido por elegância e ameaça. Valentina nunca desejara destruir a família do marido. Essa mentira, se um dia fosse contada pelos jornais, seria conveniente para eles e ofensiva para ela. O que desejara, no começo, era compreender se sua casa havia sido construída sobre crimes capazes de esmagar pessoas invisíveis. Descobriu fornecedores falidos após contratos manipulados, famílias removidas de terrenos com indenizações fraudulentas, funcionários demitidos para esconder pagamentos desviados. Descobriu também que Henrique assinava menos por ignorância do que por conforto. Ele preferia não saber, desde que o lucro chegasse limpo ao próprio espelho. Bianca ergueu a taça e tocou de leve no cristal de Henrique. O som foi claro, pequeno, insolente. Ao amor verdadeiro disse, sem olhar para os noivos. Algumas pessoas prenderam a respiração. Marina levantou-se de súbito, mas Estela segurou sua mão com uma firmeza que pareceu carinho para quem estava longe e ordem para quem conhecia a mãe. Henrique ficou pálido. Valentina observou o movimento de todos com uma lucidez quase triste. Não havia mais disfarce possível. A festa de Marina acabara de ser sequestrada por uma guerra que outros haviam escolhido travar em público. Bianca não se contentou com o brinde. Virou-se para Valentina, fingindo surpresa diante do silêncio dela. Você não vai brindar, querida. Afinal, certas mulheres precisam aprender a soltar aquilo que já não lhes pertence. A palavra querida saiu envenenada, embrulhada em perfume caro. Valentina sentiu a humilhação tocar sua pele, mas não penetrar. Havia sofrido dores maiores em salas sem lustres, ouvindo vítimas de despejos ilegais relatarem perdas que nenhum sobrenome devolveria. Comparada àquilo, a crueldade de Bianca era apenas vaidade tentando parecer poder. Talvez, respondeu Valentina, alguém aqui realmente precise aprender sobre pertencimento. Mas não sou eu. O silêncio que se seguiu teve outra qualidade, mais densa, mais perigosa. Bianca riu, mas a risada veio alta demais. Henrique apertou os lábios. Estela finalmente encarou Valentina com atenção verdadeira, como se percebesse pela primeira vez que aquela mulher não estava apenas suportando a cena, mas medindo-a. Marina encontrou os olhos da cunhada e viu ali não orgulho ferido, mas uma espécie de determinação, calma que a fez sentir um arrepio subir pelos braços. A festa continuou por alguns minutos como um relógio quebrado, que ainda insiste em marcar o tempo. O bolo foi anunciado, os fotógrafos se moveram, os músicos ajustaram o tom, mas ninguém parecia inteiramente presente. Valentina viu Bianca posar ao lado de Henrique em uma foto coletiva, aproximando o corpo dele com intimidade deliberada. Viu Estela orientar o fotógrafo a posicionar, lá longe do centro. Viu Marina fingir alegria, enquanto segurava a mão de Caio com força excessiva. Cada imagem produzida naquela noite seria uma mentira bonita, e Valentina sabia que mentiras bonitas costumavam envelhecer mal. Quando o primeiro corte do bolo terminou,
Henrique finalmente se aproximou de Valentina por trás da cadeira. Precisamos falar agora, disse, desta vez sem gentileza. Ela levantou os olhos para ele. Precisamos sim, mas não agora. Ele se inclinou, deixando a voz mais dura. Não transforme isso em escândalo. Valentina quase sorriu, não por humor, mas pela ironia. Não fui eu que trouxe sua amante para o casamento da sua irmã. Também não fui eu que a deixei brindar ao amor verdadeiro diante da minha aliança. Então escolha melhor suas palavras. Henrique recuou como se tivesse recebido um tapa, embora ela sequer tivesse elevado a voz. Bianca observava de longe, frustrada por não conseguir ouvir tudo, mas satisfeita ao perceber a tensão. Estela chamou um assessor da família e murmurou instruções rápidas. Valentina reconheceu o homem. Ele aparecia em 2 atas societárias ligadas a empresas que Rafael investigava. A presença dele no casamento não era coincidência social, era conveniência operacional. Naquela noite, entre flores e champanhe, estavam reunidos quase todos os nomes que ela precisava mapear antes de entregar o relatório final. O telefone vibrou novamente. Valentina retirou-o da bolsa e leu a mensagem sem alterar a expressão. Rafael havia escrito apenas 3 palavras. Está tudo pronto. Abaixo, um arquivo criptografado aguardava confirmação de envio. Ela bloqueou a tela e guardou o aparelho, consciente de que não era ainda o momento. Um bom processo não nasce da raiva, nasce da precisão. Seu pai lhe ensinara isso de outro modo. Ao consertar motores antigos na oficina, apertar cedo demais uma peça desalinhada podia quebrar tudo. Esperar o encaixe certo salvava o mecanismo inteiro. Bianca caminhou até ela, como quem se aproxima de uma presa cercada. Os saltos vermelhos faziam um som seco no piso de mármore, e alguns convidados abriram espaço com a covardia elegante de quem deseja assistir sem se comprometer. Valentina levantou-se antes que Bianca chegasse, não por submissão, mas para encontrá-la de igual altura. A diferença entre as duas não estava nos centímetros, nem nos vestidos, nem nas joias. Estava no fato de que Bianca precisava de plateia para existir, enquanto Valentina tinha passado a vida inteira construindo força longe dela. Você deveria ir embora, disse Bianca, mantendo o sorriso. De verdade, seria mais bonito. Ninguém gosta de ver uma mulher implorando por um lugar que já perdeu. Valentina inclinou ligeiramente a cabeça. Interessante. Até agora, a única pessoa implorando por reconhecimento nesta sala tem sido você. O rosto de Bianca se fechou. Não confunda discrição com derrota, continuou Valentina em voz baixa, mas clara, e não confunda um homem fraco com um prêmio. Alguns convidados ouviram, outros fingiram não ouvir. Henrique ouviu cada sílaba e sua vergonha finalmente encontrou o caminho do rosto. Por um instante, Bianca pareceu perder o controle. Seus dedos apertaram a haste da taça e Valentina viu a fúria se misturar ao medo de ser ridicularizada no próprio espetáculo. Então a amante sorriu de novo, mais cruel. Vamos ver quem terá lugar quando Henrique anunciar o divórcio, disse ela. Talvez amanhã eu mande empacotar suas coisas. Talvez eu fique com a casa também. Estela, a poucos passos dali, não interferiu. Henrique permaneceu imóvel. Marina sussurrou o nome do irmão, mas ele não respondeu. A família inteira acabava de confessar sua posição pelo silêncio. Valentina sentiu algo se encerrar dentro dela, não como uma porta batendo, mas como uma chave girando sem ruído. O casamento que defendera por lealdade já havia morrido em etapas, sufocado por mentiras, desprezo e omissões. O que restava agora era apenas a obrigação de impedir que aquela gente continuasse usando riqueza como escudo contra as consequências. Ela olhou para Bianca, depois para Henrique, depois para Estela. Não havia ódio em seu rosto. Isso, talvez, os assustasse mais tarde. Naquele momento, porém, ainda eram arrogantes demais para compreender. A orquestra iniciou uma melodia mais intensa, chamando os convidados para a primeira dança coletiva. Marina e Caio foram ao centro do salão, tentando salvar algum fragmento de alegria da noite que lhes pertencia. Valentina voltou a sentar-se, permitindo que a cena se afastasse dela por alguns minutos. Observou o vestido da noiva girar sob as luzes, viu o brilho úmido nos olhos de Marina e compreendeu que aquela jovem também era prisioneira de uma família treinada para transformar afeto em obrigação. Talvez, pensou, ainda fosse possível preservar alguém da queda que viria.
Henrique aproximou-se de Bianca, e os dois trocaram palavras rápidas junto a uma coluna decorada com flores brancas. Estela juntou-se a eles logo depois. Os três formavam um pequeno triângulo de interesses, cada qual acreditando controlar os outros. Bianca queria o sobrenome. Henrique queria a aprovação da mãe e a ilusão de desejo renovado. Estela queria livrar a família de uma nora que sabia demais e de uma esposa que poderia reivindicar metade de um império já contaminado. Nenhum deles entendia que Valentina não estava lutando por patrimônio, mas por prova, reparação e fim. Seu telefone vibrou pela terceira vez. Desta vez, era uma chamada. O número não aparecia salvo, mas ela o reconheceu. Não atendeu. Apenas deixou o aparelho vibrar sobre a mesa por alguns segundos, até que Henrique notou e olhou em sua direção. Valentina cobriu a tela com a mão. Ainda não. A noite precisava revelar mais um pouco de sua própria podridão. Bianca precisava falar demais. Estela precisava confiar demais. Henrique precisava escolher diante de testemunhas. A justiça, quando apressada pela vaidade, corria o risco de parecer vingança. Valentina queria algo mais sólido. Bianca voltou ao centro do salão, quando a música terminou, e pediu o microfone ao mestre de cerimônias. O homem hesitou, mas Estela fez um sinal quase invisível, e ele obedeceu. Marina arregalou os olhos, percebendo tarde demais que sua festa seria usada novamente. Valentina não se moveu. O salão silenciou por curiosidade e desconforto. Bianca segurou o microfone com as duas mãos, sorrindo como uma atriz prestes a entregar a fala principal de uma peça escrita por sua própria ambição. Henrique deu um passo à frente, mas não a impediu. Quero agradecer à família Vasconcelos por me receber tão bem esta noite. Começou Bianca, com voz doce e firme. Algumas histórias de amor demoram para encontrar o momento certo, mas quando encontram, ninguém consegue impedir. O murmúrio percorreu o salão como vento frio. Valentina ouviu uma taça tocar a mesa com força em algum lugar. Marina parecia à beira das lágrimas. Estela mantinha o rosto neutro, mas seus olhos brilhavam com aprovação cruel. Para Bianca, cada segundo de silêncio era aplauso antecipado. Para Valentina, era apenas a gravação perfeita de uma imprudência voluntária. Bianca virou o rosto na direção dela. Às vezes, precisamos ter coragem de abrir espaço para quem realmente merece estar ao lado de um homem. A frase veio vestida de discurso romântico, mas nua de qualquer vergonha. Valentina levantou-se devagar. Não caminhou até Bianca. Não tomou o microfone. Não disputou altura de voz. Apenas ficou de pé ao lado da mesa. E esse gesto simples deslocou a atenção do salão inteiro. Pela primeira vez naquela noite, a plateia não olhava para a amante de vermelho. Olhava para a esposa de azul. Henrique pronunciou o nome de Valentina, baixo, como uma súplica e uma ordem misturadas. Ela não respondeu. Bianca, sentindo a atenção escapar, tentou recuperar o domínio. Não se preocupe, disse ao microfone, rindo. Vou ser generosa. Algumas despedidas podem ser feitas com classe. Foi nesse instante que o telefone de Valentina começou a tocar novamente. O som atravessou o silêncio com nitidez quase cerimonial. Ela retirou o aparelho da bolsa, olhou para a tela e viu o número que esperava. Rafael cumprira sua parte. O encaixe, enfim, estava perfeito. Valentina atendeu sem pressa, enquanto todos continuavam observando. Sua voz permaneceu baixa, mas a primeira palavra bastou para fazer Henrique endurecer. Sim, doutor Álvaro, pode falar. Do outro lado da linha, a confirmação veio clara. A medida havia sido autorizada, os documentos tinham sido protocolados, as contas ligadas aos fundos suspeitos estavam sob análise emergencial e os nomes principais seriam notificados ainda naquela noite. Valentina escutou sem interromper, sentindo não triunfo, mas uma gravidade profunda. Justiça não era espetáculo. Ainda assim, às vezes precisava chegar diante de quem transformara a impunidade em palco. Ela ergueu os olhos para Bianca, depois para Henrique e Estela. A amante já não sorria. O microfone continuava em sua mão, esquecido como uma arma que falhara no disparo. Valentina desligou a chamada sem explicar nada. Não precisava. Ainda não. O salão inteiro parecia suspenso entre a curiosidade e o pressentimento. Henrique tentou aproximar-se, mas ela o deteve com um olhar. Bianca abriu a boca, talvez para rir, talvez para insultar outra vez,
mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez naquela noite, a mulher de vermelho pareceu entender que havia entrado em uma festa sem saber onde estavam as saídas. Valentina guardou o telefone e ajeitou a alça da bolsa com calma. O primeiro golpe não fora dado por ela, mas pela arrogância dos que haviam confundido exposição pública com vitória. A chamada apenas confirmara que o tempo da encenação estava chegando ao fim. Ainda havia muitos convidados, muitos segredos e muitas máscaras a cair antes do amanhecer. Ela olhou para Marina, que a encarava com uma mistura de medo e esperança, e ofereceu à cunhada um aceno mínimo. Não era promessa de paz. Era promessa de que, daquela noite em diante, a verdade não pediria licença. Henrique não esperou que a música recomeçasse para atravessar o salão e segurar Valentina pelo cotovelo. O gesto foi discreto o suficiente para parecer cuidado aos olhos de quem observava de longe, mas firme demais para enganar a mulher que recebera aquela mão como apoio em outros tempos. Ela olhou primeiro para os dedos dele, depois para seu rosto pálido, e não se moveu. A pressão no braço aumentou por um segundo. Henrique percebeu o risco de parecer bruto diante dos convidados e soltou-a como se tivesse sido queimado. "Vamos conversar lá fora, Valentina", disse ele, tentando recuperar o tom de marido paciente que tantas vezes usara para transformar ordens em pedidos. Ela fitou o salão, a irmã dele paralisada perto da mesa dos noivos, Bianca ainda com o microfone inútil nas mãos, Estela observando tudo com olhos estreitos. "Conversar exige verdade, Henrique. Você ainda não decidiu se sabe usá-la." A frase foi dita em voz baixa, mas o efeito nele foi imediato. Seu maxilar travou, e a máscara pública de segurança começou a mostrar rachaduras. Bianca entregou o microfone ao mestre de cerimônias, como se nada tivesse acontecido, mas seus dedos tremiam de raiva. Ela não sabia o que significava aquela ligação, nem quem era o Dr. Álvaro, mas compreendeu pelo rosto de Henrique que havia algo fora do roteiro. Isso a irritou mais do que a humilhação de não arrancar lágrimas de Valentina. Bianca tinha planejado aquela noite como um desfile de conquista. Entraria, brilharia, provocaria a esposa legítima, receberia o silêncio do marido como autorização e sairia comentada como futura senhora Vasconcelos. Agora havia dúvida. Estela ergueu-se de sua cadeira com uma elegância cortante e caminhou até o grupo. Não levantou a voz, porque mulheres como ela raramente precisavam gritar para ferir. "Henrique, leve sua esposa a uma sala reservada. Esta festa não será arruinada por cenas domésticas." Valentina voltou-se para a sogra com uma calma que pareceu insolência. "Concordo que a festa de Marina não deveria ter sido arruinada, mas não fui eu quem trouxe uma amante para o centro da mesa da família." A palavra amante percorreu os rostos próximos como uma lâmina limpa. Estela sustentou o olhar por um instante, e Valentina viu atrás da maquiagem perfeita a velha fúria dos que não suportavam ser nomeados. "Você deveria medir melhor suas palavras", disse a matriarca. "Há portas que, uma vez fechadas, jamais se abrem novamente." Valentina respirou devagar, sentindo o peso de todos os anos em que ouvira ameaças vestidas de conselhos. Algumas portas só parecem importantes enquanto estamos trancadas do lado errado. Henrique deu um passo entre as duas, não para defender a esposa, mas para impedir que Estela perdesse o controle em público. Marina aproximou-se, segurando parte da saia do vestido para não tropeçar. O rosto dela estava marcado por uma vergonha que não lhe pertencia, e isso tocou Valentina mais do que qualquer ofensa sofrida. "Por favor", disse a noiva, olhando para a mãe, depois para o irmão. "Hoje não." Estela voltou-se para a filha com severidade. "Volte para seu marido, Marina. Aprenda a proteger o que é seu, enquanto ainda há tempo." A jovem recuou como se a frase tivesse revelado que sua própria felicidade era apenas mais um item administrado pela família. Caio envolveu a mão de Marina e a conduziu para longe. Mas seus olhos permaneceram fixos em Valentina com uma pergunta silenciosa. Ele era novo naquela linhagem de porcelana dura e talvez ainda não compreendesse que os Vasconcelos não brigavam, executavam estratégias emocionais. Valentina respondeu com um leve movimento de cabeça, pedindo paciência. Não queria que Marina fosse arrastada para o centro da tempestade antes de entender o tamanho dela. A justiça precisava alcançar culpados, não pessoas assustadas que passaram a vida confundindo obediência com amor filial. Henrique inclinou-se novamente. "Você não sabe o que está fazendo."
A frase escapou áspera, pequena, quase desesperada. Valentina sentiu vontade de lembrar quantas vezes ele dissera algo parecido nos últimos anos, sempre que ela questionava contratos, ausências ou mentiras. Em vez disso, sorriu sem alegria. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Essa é a diferença entre nós. Bianca, já recomposta, aproximou-se com passos calculados. Se você sabe tanto, deveria saber quando sair com dignidade. Há mulheres que envelhecem acreditando que papel assinado vale mais do que desejo. Valentina olhou para Bianca como se avaliasse não uma rival, mas uma peça mal colocada em um tabuleiro. Você fala de desejo como se fosse poder. Talvez porque nunca tenha conhecido poder de verdade. Bianca empinou o queixo. Conheço o bastante para saber quem será esquecido amanhã. A esposa traída sempre vira assunto antigo. A nova mulher vira manchete. Valentina não respondeu. Apenas voltou a retirar o telefone da bolsa e digitou uma mensagem breve para Rafael. Confirme presença no hotel. Nada mais. Em seguida, guardou o aparelho sob o olhar inquieto de Henrique. Rafael Nogueira estava no estacionamento subterrâneo havia quase 40 minutos, sentado dentro de um carro escuro, com um notebook aberto sobre os joelhos e 2 pastas físicas no banco traseiro. Ele não gostava de festas, menos ainda de festas onde criminosos usavam flores importadas para disfarçar o cheiro de fraude. Desde que conhecera Valentina, aprendera a respeitar seu tempo exato, sua capacidade de esperar sem perder foco. Quando recebeu a mensagem, verificou pela 3ª vez os anexos enviados ao Dr. Álvaro e respondeu apenas com uma palavra: confirmado. No salão, Henrique percebeu que havia algo acontecendo além da própria traição. Conhecia Valentina o bastante para temer sua calma, embora tivesse passado anos fingindo que ela era apenas orgulho silencioso. O problema de subestimar alguém inteligente é que a pessoa subestimada continua aprendendo, enquanto o arrogante comemora. Henrique lembrou, tarde demais, das perguntas antigas sobre contratos de incorporação, dos dias em que a esposa ficava acordada diante do computador, das reuniões que ela dizia ter com clientes independentes. Na época, aquilo lhe parecera irrelevante. Agora, tudo adquiria contorno de ameaça. Estela também notava a mudança. Seus olhos deslizavam do rosto de Valentina para o telefone dela, depois para os diretores da empresa espalhados pelo salão. A matriarca havia sobrevivido a auditorias, disputas familiares, chantagens políticas e sócios gananciosos. O que a incomodava naquela noite não era a afronta pública, mas a ausência de medo. Pessoas inocentes temiam escândalos, pessoas culpadas temiam provas. Valentina não demonstrava temer nenhum dos dois. Isso fazia Estela recordar documentos que mandara destruir, mensagens que ordenara apagar e pagamentos que julgara suficientemente distantes para permanecerem invisíveis. Bianca, incapaz de suportar um silêncio que não a favorecesse, decidiu mudar de tática. Aproximou-se de Henrique e enlaçou o braço dele diante de todos, encostando a cabeça em seu ombro por um segundo. Amor, não deixe que ela estrague a noite da sua irmã. A palavra amor foi escolhida para ferir, e feriu, mas não como Bianca imaginava. Valentina não sentiu ciúme, sentiu uma claridade dolorosa, a constatação final de que perder Henrique talvez fosse a menor das perdas. O que doía era ter defendido um homem que jamais soube defendê-la. Henrique retirou o braço com atraso, constrangido pelo peso dos olhares. Bianca percebeu e apertou os lábios. Estela viu a falha e interveio com precisão. Todos estamos cansados. Valentina, você sempre foi uma mulher sensata. Aceite uma conversa privada amanhã. Podemos resolver sua situação com generosidade. A palavra generosidade carregava a promessa de dinheiro em troca de silêncio. Talvez uma cobertura, uma pensão discreta, um acordo onde a vítima assinaria a própria insignificância. Valentina olhou para a sogra sem piscar. Não estou à venda, Estela. E sua família já comprou silêncio demais. O rosto da matriarca endureceu. Henrique respirou fundo, sentindo o chão estreitar sob os pés. Bianca, por outro lado, interpretou a frase como drama conjugal e riu. Que nobre. Pena que nobreza não paga advogado quando o divórcio começa. Valentina aproximou-se um passo, sem pressa. Você deveria se preocupar menos com meu advogado e mais com o seu. A resposta foi tão limpa
que Bianca demorou a reagir. Então sorriu com desprezo. Meu amor, eu não preciso de advogado. Tenho Henrique. Foi nesse instante que Estela desviou os olhos. Aquele desvio mínimo confirmou a Valentina, algo que ela suspeitava havia semanas. Estela não confiava em Bianca. Usava-a como instrumento contra a nora, mas sabia que a amante carregava riscos. Bianca havia recebido presentes em valores incompatíveis com sua renda declarada, abrira uma consultoria sem clientes reais, assinara como intermediária em contratos de marketing que nunca existiram. Para Henrique, eram mimos e soluções convenientes. Para Estela, eram vulnerabilidades administráveis. Para Valentina e Rafael, eram trilhas documentais que conduziam a contas, datas, assinaturas e, finalmente, responsabilidade. O jantar tentava seguir. Garçons circulavam com sobremesas que poucos tocavam. O quarteto de cordas executava uma melodia suave, quase cruel em sua tentativa de normalidade. Grupos de convidados cochichavam sob a proteção de guardanapos e taças. Alguns se afastaram para ligar para conhecidos, porque um escândalo na família Vasconcelos valia mais do que qualquer lembrança romântica de casamento. Valentina via tudo e guardava mentalmente cada reação. Em crises, as alianças verdadeiras se revelam não pelos gritos, mas pela direção para onde os corpos se inclinam. Marina voltou à mesa principal acompanhada de Caio, mas não conseguiu sentar. O vestido de noiva, antes majestoso, agora parecia uma prisão de seda. Ela observou Bianca tocar novamente a lapela de Henrique e sentiu uma náusea de vergonha. Amava o irmão, mas conhecia sua covardia. Temia a mãe, mas reconhecia sua crueldade. Sobre Valentina, sempre ouvira que era fria, calculista, ambiciosa por baixo da aparência modesta. Naquela noite, porém, a única pessoa que preservara sua dignidade havia sido justamente a cunhada que todos tratavam como intrusa. Valentina percebeu Marina aproximar-se e deu espaço para que ela falasse sem ser ouvida por Estela. Me desculpe, sussurrou a noiva. Eu não sabia que ela viria. Valentina sentiu o pedido como uma mão pequena, tentando deter uma porta pesada. Eu sei, Marina. Isso não é sua culpa. Os olhos da jovem se encheram de lágrimas. Minha mãe disse que era melhor eu não interferir. Valentina tocou de leve sua mão. Sua mãe ensinou todos vocês a confundir silêncio com proteção, mas silêncio só protege quem fez algo errado. Marina levou a mão à boca, assustada pela verdade simples da frase. Antes que pudesse responder, Estela chamou seu nome com uma doçura tão rígida que se tornou ameaça. A noiva voltou para a mesa, mas algo nela já havia se deslocado. Caio, percebendo, segurou sua mão novamente e não a soltou. Valentina guardou aquela imagem. Talvez o casamento de Marina sobrevivesse não por causa da família, mas apesar dela, essa possibilidade a fortaleceu. Derrubar uma estrutura podre não significava abandonar todos que estavam dentro. Às vezes, significava abrir uma saída. Henrique conduziu Valentina para perto de uma varanda lateral, longe o bastante para reduzir a plateia, perto o bastante para que ela não aceitasse isolamento completo. Bianca tentou acompanhar Luz, mas Estela a deteve com um toque no pulso. Não agora. A amante estreitou os olhos, ofendida por receber limite justamente da mulher que parecia apoiar lá. Estela sorriu sem afeto. Menina, aprenda. Há momentos em que aparecer demais custa caro. Bianca engoliu a resposta, mas sua raiva cresceu. Ela queria ser tratada como futura esposa, não como peça descartável. Na varanda, o ar do mar entrou frio e úmido, carregando o som distante das ondas contra as pedras. Henrique passou a mão pelos cabelos, gesto raro em público, sinal de que a compostura começava a falhar. O que você fez, Valentina? Quem era no telefone? Ela observou a cidade brilhando além dos vidros. Por que está tão nervoso? Uma ligação não deveria assustar um homem inocente. Ele soltou uma risada curta, sem humor. Não transforme tudo em tribunal. Isso é sobre nós, sobre nosso casamento, sobre sua incapacidade de aceitar o fim. Valentina virou-se para ele. Nosso casamento terminou muitas vezes antes de hoje, Henrique. Terminou quando você mentiu sobre viagens de trabalho. Terminou quando sua mãe me chamou de erro estratégico e você fingiu não ouvir. Terminou quando comecei a encontrar nomes de famílias despejadas em documentos que você assinou sem ler ou fingiu não ler.
A última frase atingiu fundo. Henrique empalideceu. Não fale do que não entende. Ela deu um passo mais perto. Esse foi seu primeiro erro. Acreditar que eu não entendia. O segundo foi acreditar que eu não provaria. Ele olhou para dentro do salão, como se buscasse Estela, mas encontrou apenas reflexos no vidro. Você está ameaçando minha família. Valentina sentiu a velha dor dessa inversão moral, tão comum entre culpados. Não, Henrique. Sua família ameaçou pessoas demais. Eu estou apenas recusando continuar servindo de cortina. Ele aproximou o rosto, baixando a voz. Cuidado. Você não imagina o que minha mãe pode fazer. Desta vez, Valentina sorriu de verdade. Um sorriso triste e pequeno. Imagino sim. Passei anos estudando o que ela já fez. É por isso que ela deveria ter tido cuidado comigo. Dentro do salão, Bianca observava pela porta de vidro com ciúme e impaciência. Via Henrique inclinar-se diante da esposa e odiava a intimidade daquele conflito. Para ela, qualquer conversa entre os dois era ameaça, porque revelava uma história que não podia apagar com vestidos caros. Estela percebeu o ressentimento da jovem e decidiu alimentá-lo apenas o suficiente. Você quer vencer? Não quer. Então pare de agir como se vencer fosse gritar mais alto. Bianca virou-se. Eu já venci. Ele vai deixar. Lá. Estela soltou uma risada baixa. Você ainda não entendeu a diferença entre possuir um homem e entrar em uma família. Bianca sentiu o golpe, mas não recuou. Eu sei o que Henrique prometeu. Estela aproximou-se, perfumada e fria. Promessas feitas por homens assustados não são contratos. Bianca então cometeu o erro de revelar demais. Mas os contratos existem, dona Estela, e alguns pagamentos também. A matriarca não se moveu, mas seus olhos perderam brilho por um instante. Bianca percebeu tarde demais que havia falado como cúmplice, não como amante. A tensão entre as duas ganhou uma textura nova, mais perigosa. Valentina, da varanda, viu os rostos e compreendeu que as rachaduras estavam se abrindo sem que ela precisasse tocar nelas. Henrique voltou ao salão com Valentina alguns passos atrás. Ele tentava parecer no controle, mas os ombros rígidos o traíam. Bianca correu até ele. O que ela disse? Henrique ignorou a pergunta. Estela estudou o filho e entendeu que a conversa não o acalmara. Ao contrário, havia plantado pânico. Valentina dirigiu-se à própria mesa e sentou-se como se estivesse esperando o próximo prato. Essa compostura era uma afronta mais poderosa do que qualquer grito. As pessoas começaram a perceber que a esposa humilhada não estava acuada. Estava aguardando. Rafael entrou no hotel pela área de serviço, usando um terno simples e uma credencial temporária fornecida por um funcionário que devia favores antigos a Valentina. Não pretendia invadir a festa, nem criar cena. Sua função era estar perto se o plano exigisse entrega física dos documentos. No corredor dos funcionários, cruzou com um gerente aflito e 2 seguranças conversando sobre o clima estranho no salão principal. Rafael ajustou os óculos, carregou a pasta contra o peito e pensou que a verdade tinha uma qualidade curiosa. Mesmo antes de aparecer, mudava a temperatura de um lugar. Valentina recebeu a mensagem dele minutos depois. Estou no hotel. Ela não respondeu. O próximo movimento não dependia apenas dela, mas da arrogância de Bianca, da pressão de Estela e da incapacidade de Henrique de escolher a verdade quando uma mentira ainda parecia mais confortável. Por isso, quando Bianca subiu novamente ao pequeno palco improvisado perto da pista de dança, Valentina não tentou impedir. A amante havia decidido transformar desconforto em golpe final. Segurou outro microfone, desta vez arrancado quase à força do mestre de cerimônias, e sorriu para os convidados como se ainda fosse dona da noite. Desculpem interromper outra vez, disse Bianca, com a voz açucarada. Mas há momentos em que a hipocrisia precisa acabar para que uma nova história comece limpa. Henrique deu 2 passos, alarmado. Bianca, pare. Ela ignorou, embriagada pelo próprio ressentimento. Todos aqui sabem que certos casamentos continuam apenas por aparência. Todos sabem que algumas mulheres usam aliança como corrente. Estela fechou os olhos por um breve segundo, não por remorso, mas por perceber que a jovem estava prestes a ultrapassar o ponto útil. Valentina permaneceu sentada, sentindo o telefone repousar como pedra em sua bolsa. Bianca apontou a taça na direção de Valentina.
Eu não tenho vergonha de amar Henrique. Vergonha deveria ter quem se agarra a um sobrenome que nunca lhe pertenceu de verdade. O salão silenciou por completo, até os músicos pararam. Marina começou a chorar, mas dessa vez não baixou a cabeça. Valentina levantou-se devagar, e cada movimento seu parecia ordenar o ar ao redor. Henrique sussurrou uma imprecação. Estela olhou para um segurança, mas não havia como remover Valentina sem confirmar diante de todos que tinham algo a esconder. Então o telefone tocou novamente. O som pareceu mais alto do que antes, embora fosse o mesmo toque discreto. Valentina retirou o aparelho e viu o nome de Rafael na tela. Atendeu, sem sair do lugar. Ele falou pouco, mas cada palavra chegou como a peça final de uma engrenagem. O delegado chegou ao hotel. A equipe jurídica também. O Dr. Álvaro autorizou a entrega presencial se houver nova exposição pública. Valentina fechou os olhos por um segundo, não para hesitar, mas para reconhecer o peso do momento. Quando os abriu, Bianca ainda apontava para ela, triunfante e cega. Valentina não colocou a chamada no viva voz. Ainda não. Apenas respondeu com clareza. Pode subir. Traga a pasta vermelha. Henrique ficou imóvel. Estela perdeu um fragmento de cor no rosto. Bianca riu, tentando salvar a própria narrativa. Vai chamar reforços para chorar por você. Valentina guardou o telefone e olhou diretamente para ela. Não, Bianca. Vou permitir que você termine de falar. Algumas pessoas só acreditam na própria queda quando escutam o eco da última palavra. A amante piscou, confusa, mas o orgulho a empurrou adiante. E foi exatamente isso que Valentina esperava. Bianca ergueu o microfone outra vez. Pois escutem todos. Henrique me escolheu. Ele me prometeu uma vida que essa mulher nunca soube merecer. Eu serei a nova senhora Vasconcelos. E ninguém, nem uma esposa de papel, nem uma sogra desconfiada, nem ameaças ridículas por telefone, vai impedir isso. A frase final explodiu no salão com uma imprudência quase perfeita. Estela olhou para Bianca como quem avalia um animal selvagem que escapou da coleira. Henrique cobriu o rosto por um instante. Valentina apenas inclinou a cabeça, como se agradecesse silenciosamente pela confissão moral diante de tantas testemunhas. As portas principais se abriram antes que alguém reagisse. Rafael entrou primeiro, segurando a pasta vermelha. Atrás dele vinham 2 advogados e um homem de terno escuro que não carregava a arrogância dos convidados, mas a sobriedade de quem representava consequências. O salão se partiu em murmúrios. Bianca baixou o microfone. Henrique deu um passo para trás. Estela permaneceu firme, mas os dedos dela apertaram a bolsa de prata com tanta força que as juntas clarearam. Valentina caminhou até Rafael, recebeu a pasta e sentiu que a noite deixara de ser humilhação. Agora era prova. Ela não abriu os documentos ainda. Apenas segurou a pasta contra o corpo e voltou-se para Marina. Peço perdão por esta noite ter sido tomada por algo que não era seu. A noiva chorou em silêncio, mas dessa vez assentiu. Valentina então encarou Henrique, Bianca e Estela. O que começou como uma tentativa de me expulsar pela vergonha, acabou oferecendo testemunhas demais. A voz dela não tremeu. Bianca, pálida sob a maquiagem, tentou rir. Que teatro é esse? Valentina respondeu com a serenidade de quem já havia vencido a parte mais difícil. O fim da peça que vocês escreveram. A pasta vermelha nas mãos de Valentina parecia pequena demais para justificar o silêncio que tomou o salão, mas todos ali compreenderam que alguns objetos carregam mais peso do que sua forma permite ver. Rafael permaneceu ao lado dela, discreto e atento, sem a postura triunfal de quem vinha salvar alguém, mas com a firmeza de quem acompanhara cada etapa de uma decisão inevitável. O homem de terno escuro se apresentou apenas a Henrique e Estela, exibindo uma identificação que fez a matriarca apertar os lábios. Bianca não conseguiu ler o nome, mas entendeu o medo nos rostos certos. Henrique tentou avançar, porém Valentina ergueu a mão sem sequer olhar para ele. Não foi um gesto dramático. Não havia teatralidade em sua palma aberta, e talvez por isso tenha funcionado melhor do que um grito. Ele parou diante dela, como se tivesse encontrado uma parede invisível. Durante anos, acostumara-se a atravessar os limites da esposa com desculpas, silêncios ou promessas vazias. Naquela noite, diante de testemunhas, descobria que o limite sempre estivera ali.
Ele apenas nunca acreditara que Valentina teria coragem de fazê-lo respeitar. Bianca foi a primeira a recuperar a voz, porque o orgulho ainda falava mais alto que o instinto. Que ridículo, disse ela, tentando rir. Vai transformar uma festa de casamento em reunião de escritório. Valentina abriu a pasta com calma, retirou a primeira folha e a colocou sobre a mesa mais próxima. Não, foram vocês que transformaram uma festa de casamento em tribunal moral. Eu apenas trouxe os documentos. O mestre de cerimônias, ainda segurando o microfone desligado, recuou como se a frase tivesse peso físico. Os convidados se inclinaram, famintos e assustados. Estela aproximou-se com lentidão calculada. Valentina, pense bem. Há coisas que, expostas de forma irresponsável, podem ferir pessoas inocentes. A tentativa de parecer preocupada com terceiros teria convencido muitos em outra ocasião, mas naquela altura soava como a última cortina antes do incêndio. Valentina olhou para Marina, depois para Caio, e respondeu sem elevar a voz. Pessoas inocentes já foram feridas para que sua família mantivesse a aparência. A diferença é que agora os nomes dos responsáveis deixarão de ser sussurrados em corredores. Estela respirou fundo e seu rosto perdeu a delicadeza de porcelana. O homem de terno escuro aproximou-se o suficiente para falar com autoridade, mas sem transformar a cena em espetáculo policial. Senhor Henrique Vasconcelos, Senhora Estela Vasconcelos, há uma ordem de análise emergencial sobre contas ligadas a 3 fundos de investimento relacionados a Vasconcelos Prime. A notificação formal será entregue aos representantes legais. Recomendo que qualquer tentativa de contato com funcionários, sócios ou operadores financeiros seja feita apenas por intermédio de advogados. A frase não continha acusação direta, mas no salão soou como sentença. Henrique levou a mão ao relógio e Valentina notou. Bianca franziu a testa, incomodada por ainda não aparecer no centro da explicação. Fundos de investimento, contas, representantes legais. As palavras não combinavam com o romance vulgar que ela havia imaginado protagonizar. Na sua cabeça, a vitória seria medida por fotos, joias, mudança para a casa principal e convites onde seu nome viria antes do sobrenome Vasconcelos. Não por documentos, autoridades e olhares desconfiados. Ela virou-se para Henrique, esperando que ele zombasse de tudo, que dissesse que era uma armação de esposa ressentida. Mas Henrique parecia concentrado demais em não desmoronar. Rafael entregou outra folha a Valentina, e ela a segurou sem mostrar ao salão inteiro. Bianca Monteiro, disse Valentina. Seu nome aparece como beneficiária indireta de pagamentos feitos pela empresa Alvorada Consultoria de Imagem, aberta há 9 meses, sem funcionários registrados, sem carteira real de clientes e com recebimentos incompatíveis com os serviços declarados. Bianca empalideceu. Isso é mentira. Eu tenho contratos. Valentina assentiu. Tem sim. Contratos assinados com empresas ligadas a fornecedores da Vasconcelos Prime, muitos deles pressionados a pagar por serviços que nunca receberam. O silêncio seguinte teve gosto de queda. Henrique olhou para Bianca com fúria, como se a culpa maior fosse ela ter deixado rastros e não ele ter permitido o esquema. Estela, por sua vez, encarou Valentina de modo diferente. Já não era desprezo, era reconhecimento tardio, amargo e perigoso. A matriarca finalmente enxergava a nora não como intrusa sentimental, mas como adversária estratégica. Talvez, pensou Valentina, esse fosse o primeiro olhar honesto que Estela lhe dava em 7 anos. Não havia respeito nele, apenas cálculo. Ainda assim, a verdade tinha seus pequenos luxos, e ser vista com clareza era um deles. Bianca apertou o microfone desligado contra o peito. Henrique, fala alguma coisa. Ela está tentando me destruir. A palavra destruir saiu fraca, quase infantil. Henrique não respondeu de imediato. Olhou para o homem de terno escuro, depois para os advogados, depois para a pasta vermelha. Cada olhar era uma tentativa de localizar a menor saída. Quando enfim falou, sua voz veio baixa. Valentina, você não entende as consequências. A empresa sustenta centenas de famílias. Se você fizer isso, vai prejudicar muita gente. Ela sentiu uma tristeza fria. Era assim que culpados sequestravam os inocentes para usá-los como escudo. A empresa sustenta famílias que vocês usaram para justificar desvios, respondeu ela.
Funcionários que não sabiam de nada merecem proteção. Vítimas de contratos fraudados merecem reparação. Você, sua mãe e seus cúmplices merecem investigação. Henrique se aproximou demais, e Rafael deu um passo discreto, suficiente para lembrar Lud que Valentina não estava sozinha. O gesto feriu o orgulho de Henrique. Nunca pensei que você seria capaz de me trair assim. Valentina sentiu a frase atravessar. Lá, mas já não como dor viva. Traição, Henrique, foi você trazer Bianca para esta festa e esperar que eu sangrasse em silêncio. Marina chorava sem barulho, sentada ao lado de Caio. O casamento que deveria inaugurar sua vida adulta havia se tornado o cenário de uma ruína familiar que talvez sempre existira, apenas escondida sob toalhas engomadas e discursos sobre tradição. Ela lembrava de Valentina chegando às reuniões de domingo com bolo simples, sendo tratada por Estela como uma visita tolerada. Lembrava do irmão rindo de comentários cruéis e depois compensando a esposa com presentes caros. Na época, Marina achava que casamentos ricos eram assim, cheios de pequenos cortes invisíveis. Agora entendia que cortes invisíveis também matam. Estela percebeu o estado da filha e tentou transformar sofrimento em vantagem. Marina, vá para o quarto com seu marido. Esta situação é imprópria. A noiva levantou o rosto, molhado de lágrimas. Impróprio foi a senhora deixar Bianca humilhar Valentina no meu casamento. A frase saiu trêmula, mas inteira. O salão prendeu a respiração. Estela abriu os lábios, surpresa genuína rompendo a máscara. Henrique virou-se para a irmã, como se ela tivesse cometido uma traição absurda. Bianca pareceu ofendida, não pela dor de Marina, mas por ser nomeada como causa dela. Valentina sentiu um aperto no peito. Não desejava que Marina se ferisse para defendê-la, mas aquela pequena ruptura era necessária. Estela sempre governara a família distribuindo medo em doses diferentes. Henrique recebia aprovação condicionada, Marina recebia culpa e Valentina recebia desprezo. Bianca acreditara receber poder, quando na verdade recebia apenas utilidade temporária. A fala de Marina não derrubava a matriarca, mas arrancava um tijolo da muralha. E, em estruturas apodrecidas, às vezes um tijolo bastava para revelar a rachadura que vinha crescendo por dentro. Bianca decidiu atacar Marina, porque precisava provar que ainda tinha força. Com todo respeito, noiva, isso não é sobre você. Foi uma frase brutal em sua indiferença. Caio se levantou imediatamente, o rosto endurecido. Hoje era sobre ela até você e sua ambição invadirem este salão. Bianca recuou um passo, surpresa por encontrar resistência em alguém que julgara irrelevante. Henrique tentou intervir, mas Caio o interrompeu. Não, Henrique, você já falou demais pelo silêncio. O constrangimento se espalhou como fogo baixo. Pessoas que antes cochichavam agora encaravam diretamente a família Vasconcelos, como se a permissão para julgar tivesse sido concedida. O telefone de Valentina tocou novamente. Desta vez, todos olharam para a bolsa antes mesmo que ela se movesse. O som repetido havia se transformado no verdadeiro sino da noite, marcando cada etapa da queda. Ela atendeu, e a voz do Dr. Álvaro veio mais grave do que antes. Valentina, a ordem de bloqueio preventivo, foi deferida em parte. Contas associadas à Alvorada Consultoria, ao Fundo Horizonte Claro e à Horizonte Gestão Patrimonial entram em restrição imediata. A Polícia Federal já recebeu a comunicação. Ela fechou os olhos por uma fração de segundo, absorvendo a confirmação. Henrique sussurrou o nome do fundo, como se tivesse ouvido um segredo familiar pronunciado em praça pública. Estela finalmente perdeu a cor por completo. Bianca, que não conhecia todos os nomes, reconheceu apenas o da própria consultoria. Meu dinheiro, disse antes de conseguir se controlar. A frase foi baixa, mas Valentina ouviu, Rafael ouviu, e algumas pessoas próximas também. A amante percebeu o erro e tentou corrigir. Quer dizer, meus contratos, meus pagamentos honestos. Rafael, que até então permanecera calado, falou pela primeira vez. Pagamentos honestos costumam sobreviver a auditorias. Os seus, infelizmente, não parecem preparados. Bianca virou-se contra ele. Quem é você para falar comigo? Rafael ajeitou os óculos. Alguém que leu suas notas fiscais com mais atenção do que você. Algumas risadas nervosas escaparam pelo salão, não por humor verdadeiro,
mas pela tensão impossível de conter. Bianca ficou vermelha, humilhada de um modo diferente do que tentara impor a Valentina. Não era sua beleza que estava sendo questionada, nem seu lugar emocional ao lado de Henrique. Era sua inteligência, sua prudência, sua capacidade de ter participado de um jogo complexo sem sequer compreender as regras. Valentina ativou o viva-voz apenas para a parte final da chamada. Doutor Álvaro, repita por favor os nomes das pessoas físicas relacionadas à restrição inicial. Houve uma pausa breve. A voz do advogado saiu clara pelo aparelho. Henrique Vasconcelos, Estela Vasconcelos, Bianca Monteiro, além de 2 operadores financeiros e 3 administradores de empresas vinculadas. O efeito foi devastador. Bianca deixou o microfone cair no chão, produzindo um estalo seco. Estela fechou os olhos. Henrique olhou para Valentina como se ela tivesse disparado contra ele, sem perceber que apenas ouvira o eco das próprias escolhas. A lista não era condenação, e Valentina sabia disso. Mas era o começo oficial de algo que ninguém poderia desfazer com telefonemas privados, favores antigos ou cheques entregues em envelopes discretos. O nome de Bianca, dito em voz pública, arrancou dela o último refúgio da fantasia. Não era mais a amante ousada que humilhara a esposa diante da elite. Era uma beneficiária investigada, uma mulher cujos saltos vermelhos, de repente, pareciam incapazes de sustentá-la. Ela olhou ao redor e viu que os mesmos convidados que antes a observavam com curiosidade agora a mediam com distância sanitária. Isso é armação, gritou Bianca, mas sua voz falhou no fim. Ela me odeia. Ela inventou isso porque Henrique me ama. Valentina desligou a chamada e guardou o telefone. Amor não cria empresa de fachada, Bianca. Amor não falsifica serviço. Amor não movimenta dinheiro de fornecedores coagidos. Você pode usar a palavra que quiser para sua relação com Henrique, mas os documentos usam outra. Bianca levou a mão ao peito, respirando rápido. Henrique finalmente tentou segurar. Lá, talvez para acalmar, talvez para impedir que continuasse falando. Ela o empurrou. Você disse que estava tudo seguro. A frase escapou como uma confissão partida. Henrique congelou. Estela abriu os olhos com fúria. Valentina observou sem alegria. Bianca percebeu o que dissera e cobriu a boca. Mas tarde demais. O homem de terno escuro anotou algo em um pequeno bloco. Rafael desviou o olhar para Valentina. E entre os dois passou uma compreensão silenciosa. A arrogância havia feito mais em 1 hora do que meses de investigação poderiam arrancar por vias formais. Pessoas como Bianca acreditavam que a verdade precisava ser descoberta. Não percebiam que muitas vezes ela simplesmente escapava pela boca de quem se julga intocável. Estela avançou até Bianca com uma lentidão ameaçadora. Cale-se agora. A ordem foi tão fria que a amante perdeu parte da raiva e encontrou medo. Mas a humilhação pública já a empurrava para o desespero. Você vai me jogar fora. Não vai. Foi você que disse que ela precisava sair. Foi você que disse que Valentina era um risco. Um murmúrio forte atravessou o salão. Henrique segurou o braço de Bianca, desta vez sem delicadeza. Chega. Ela tentou se soltar. Chega nada. Vocês me prometeram proteção. Prometeram que meu nome não apareceria. Estela deu um tapa leve, mais simbólico que violento, no pulso de Bianca para afastá-la. Não confunda sua vulgaridade com aliança. Bianca ficou imóvel, ferida não pela dor física, mas pela confirmação de que jamais fora vista como igual. Valentina viu ali a destruição exata do sonho da amante. Não era o amor de Henrique que desmoronava primeiro. Era a fantasia de pertencer àquele mundo. Bianca havia aceitado ser arma contra outra mulher, acreditando que, depois do disparo, seria guardada em estojo de veludo. Agora descobria que armas usadas costumam ser descartadas. Henrique aproximou-se de Valentina com os olhos vermelhos de raiva. Você passou anos dormindo ao meu lado enquanto investigava minha família. Valentina sustentou o olhar dele. Passei anos esperando que você escolhesse ser melhor do que eles. Ele riu amargo. E quem te deu o direito de julgar? Ela olhou para a aliança em sua própria mão, depois para o salão devastado. Ninguém. Eu não estou julgando. Estou entregando provas a quem tem esse dever. A diferença entre nós é que eu ainda acredito em instituições. Vocês acreditam apenas em influência. As palavras tocaram fundo em alguns convidados
que haviam construído carreiras orbitando a Vasconcelos Prime. Diretores trocaram olhares nervosos. Um deputado local fingiu receber ligação e deixou o salão pela lateral. Uma empresária que fornecia materiais para os empreendimentos da família saiu sem se despedir. A queda de um império raramente acontece em um único estrondo. Começa com pequenas fugas, alianças cortadas antes de serem associadas ao desastre, mãos que deixam de cumprimentar, telefones que já não atendem. Stella percebeu esses movimentos e odiou Valentina por ter criado um cenário onde a lealdade se tornara risco. Marina aproximou-se da cunhada novamente. Valentina, eu preciso saber. Meu casamento, a casa que minha mãe ofereceu, o dinheiro usado na festa, tem relação com isso? A pergunta atravessou Valentina com delicadeza cruel. Ela poderia mentir por bondade, mas mentiras por bondade eram sementes de dores futuras. Ainda não sei sobre todos os pagamentos, respondeu, mas, se houver algo irregular, vamos separar sua responsabilidade da responsabilidade deles. Marina levou a mão à barriga, como se o chão se movesse. Caio a abraçou. Pela primeira vez, Valentina viu no rosto dele não choque, mas decisão de ficar. Bianca começou a chorar, mas suas lágrimas não tinham ainda o peso do arrependimento. Eram lágrimas de cálculo quebrado, de medo, de perda material. Ela se aproximou de Henrique, agarrando a manga do paletó. Você vai resolver isso. Você disse que ninguém tocaria em mim. Henrique retirou a mão dela com frieza. Você falou demais. O golpe final veio da simplicidade da frase. Bianca arregalou os olhos, entendendo que o homem por quem havia insultado outra mulher não hesitaria em sacrificá-la para salvar a si mesmo. Naquele segundo, a paixão que ela vendia como destino revelou seu preço real. Valentina observou a cena sem prazer. O sofrimento de Bianca não apagava a violência que ela cometera, nem a isentava de responsabilidade, mas expunha a lógica do mundo que ela desejara conquistar. Um mundo onde pessoas eram degraus, escudos ou lixo, dependendo da utilidade do momento. Bianca havia pisado em Valentina para subir. Agora Henrique tirava o pé debaixo dela. A justiça, pensou Valentina, não precisava imitar a crueldade para ser firme. Bastava deixar que cada um encontrasse o espelho que tanto evitou. O homem de terno escuro pediu aos representantes legais de Henrique que se aproximassem, mas nenhum advogado pessoal da família estava presente. Stella tentou ligar para seu contato mais antigo, um desembargador aposentado que devia favores ao falecido marido, mas a chamada caiu direto na caixa postal. Tentou outro número. Nada. Valentina notou a sequência e compreendeu que Rafael e Álvaro haviam agido com precisão. Não para impedir defesa, mas para bloquear interferências indevidas antes da notificação. Stella guardou o celular devagar e, pela primeira vez naquela noite, pareceu menos rainha e mais mulher cercada por portas fechadas. Bianca voltou-se para Valentina com o rosto borrado. Você não pode fazer isso comigo. Valentina demorou a responder, porque havia algo profundamente revelador naquela frase. Depois de humilhar, provocar e tentar expulsar uma esposa do próprio casamento diante de estranhos, Bianca ainda se via como vítima principal quando as consequências chegavam. Eu não fiz isso com você, disse Valentina. Você assinou papéis, recebeu valores, emprestou seu nome e subiu ao palco para contar ao mundo que estava acima de mim. Eu apenas esperei você terminar a apresentação. Bianca perdeu o equilíbrio emocional de vez. Seus joelhos cederam, mas ela ainda se segurou na ponta da mesa, recusando cair por completo. Henrique desviou os olhos. Stella não a tocou. A imagem resumiu toda a noite. A mulher que entrara como promessa de substituição agora permanecia sozinha no centro do salão, cercada por pessoas que a observavam como risco, não como convidada. Valentina fechou a pasta vermelha e a entregou novamente a Rafael. Não era necessário expor mais documentos ali. O bastante já havia sido dito, visto e registrado pelos olhos certos. A voz de Bianca saiu num fio. Valentina, por favor. A palavra por favor mudou a temperatura da sala. Antes, a amante usara a querida como veneno, esposa de papel como lâmina, lugar perdido como sentença. Agora pedia clemência à mulher que tentara apagar. Valentina a encarou, sem dureza excessiva e sem ternura falsa. Você quer perdão ou quer impunidade? Bianca começou a responder,
Mas parou. Não sabia a diferença. Talvez nunca tivesse aprendido. Talvez tivesse vivido em um mundo onde desculpas eram apenas senhas para evitar perdas. Seus olhos correram para Henrique e encontraram apenas abandono. Então Bianca caiu de joelhos. O som do vestido vermelho contra o chão de mármore foi quase inaudível, mas a imagem cortou o salão inteiro. Não me deixa ser presa. Ela sussurrou, depois ergueu a voz, desesperada. Por favor, Valentina, eu faço qualquer coisa. Eu digo que menti, eu desapareço, eu devolvo o que puder. Só não deixa minha vida acabar. Valentina sentiu todos os olhares sobre si, esperando talvez um gesto cruel, uma frase vingativa, a satisfação de quem vê a inimiga no chão. Mas ela não era Bianca. Nunca seria. Ajoelhada, Bianca parecia menor, não por estar abaixo de Valentina, mas por finalmente ter perdido o teatro que a sustentava. A esposa traída respirou fundo e se abaixou apenas o suficiente para que sua voz chegasse sem precisar humilhar. Sua vida não acabou por causa de uma investigação. Ela começou a ruir quando você decidiu destruir outra mulher para se sentir escolhida. Eu não vou te proteger das consequências, Bianca, mas também não vou mentir para aumentar sua queda. Conte a verdade. Essa é a única coisa que ainda pode pertencer a você. Bianca chorou com o rosto entre as mãos. Henrique virou-se para sair, mas o homem de terno escuro o deteve com uma orientação calma. Senhor Vasconcelos, permaneça disponível para notificação. Estela fechou os olhos, derrotada por um minuto inteiro de silêncio público. Marina aproximou-se de Valentina e, sem pedir permissão, abraçou-a. O gesto inesperado fez a esposa traída estremecer. Não era vitória que ela sentia. Era luto, alívio, cansaço e uma ternura triste por todos os anos em que mulheres daquela família foram ensinadas a sobreviver caladas enquanto homens e matriarcas decidiam seus destinos. Quando o relógio marcou quase meia-noite, o salão já não era mais uma festa. Era o retrato de uma revelação impossível de recolher. Alguns convidados saíam em silêncio, outros permaneciam por curiosidade, e os funcionários recolhiam taças intocadas com uma delicadeza constrangida. Valentina caminhou até a varanda por alguns segundos e olhou o mar escuro além dos vidros. Atrás dela, Bianca soluçava. Henrique discutia com um advogado recém-chegado, Estela tentava reorganizar ruínas e Marina chorava no peito do marido. A chamada havia mudado tudo, mas a noite ainda não terminara. O vento da varanda tocou o rosto de Valentina com uma frieza úmida, e por alguns segundos ela permitiu que o som do mar substituísse o rumor quebrado do salão. Não havia triunfo em seu peito. Havia uma fadiga antiga, feita de noites em claro, perguntas sem resposta, documentos lidos em segredo e uma solidão que nenhuma taça de cristal poderia disfarçar. Atrás dela, a festa continuava a respirar de modo irregular, como um animal ferido. Valentina sabia que o momento da exposição pública passara, mas a parte mais perigosa ainda começava. Quando voltou para dentro, viu Bianca sentada no chão, amparada por uma garçonete que não sabia se devia ajudar, lá como convidada ou evitar, lá como escândalo. O vestido vermelho se espalhava ao redor dela como uma mancha viva sobre o mármore claro. Henrique falava ao telefone com um advogado, afastado o bastante para fingir controle e perto o bastante para vigiar cada movimento de Valentina. Estela, ao contrário, permanecia imóvel ao lado da mesa principal, recompondo a expressão com disciplina feroz. A matriarca ainda não havia aceitado a derrota, apenas calculava uma nova forma de atacar. Rafael aproximou-se de Valentina e falou em voz baixa. Álvaro está a caminho. O delegado prefere recolher depoimentos iniciais em sala reservada, sem transformar a festa em operação ostensiva. Valentina assentiu, agradecida por essa contenção. O objetivo nunca fora humilhar Marina, nem produzir espetáculo para convidados famintos. O espetáculo havia sido criado por Bianca e alimentado por Estela. Agora, cabia a Valentina impedir que a verdade fosse distorcida antes de nascer inteira. Ela olhou para a noiva, que permanecia abraçada a Caio, e decidiu que a primeira proteção daquela noite seria preservar o que ainda pudesse ser preservado. Estela caminhou até Valentina, com a serenidade fabricada de quem atravessa um campo minado fingindo estar em um jardim. Você está satisfeita? A pergunta veio sem interrogação, quase como acusação.
Valentina fechou a pasta vermelha que Rafael segurava. Não, satisfação seria pequena demais para o tamanho do estrago que vocês causaram. Estela sorriu com desprezo. Sempre tão moral. É curioso como pessoas sem linhagem confundem ressentimento com justiça. Rafael deu um passo, irritado, mas Valentina o conteve com um olhar. A velha estratégia de Estela era arrastar qualquer confronto para o terreno da classe, onde ela se imaginava invencível. Linhagem não muda extrato bancário, Estela. Também não apaga a assinatura, nem ressuscita famílias expulsas de suas casas por cláusulas fraudulentas. A matriarca estreitou os olhos. Você fala como se fosse santa, mas dormiu em nossa casa, usou nosso nome, viveu com nosso dinheiro. Valentina sentiu o golpe calculado, porém ele encontrou uma região já cicatrizada. Vivi ao lado do seu filho e paguei um preço que nenhum patrimônio compensa. Quanto ao dinheiro, cada centavo que me coube legalmente será auditado. Você deveria desejar o mesmo, se acredita tanto na pureza da sua fortuna. Henrique desligou o telefone e veio até elas. Meu advogado disse que qualquer documento obtido dentro do casamento pode ser questionado. Valentina olhou para ele com uma tristeza quase paciente. Seu advogado ainda não viu a cadeia de custódia, os relatórios públicos, os depoimentos voluntários, os contratos registrados e os dados entregues por terceiros prejudicados. Henrique piscou, desarmado por termos que não esperava ouvir de uma esposa supostamente emocional. Ela continuou: eu não roubei segredos conjugais. Eu investiguei crimes que deixaram vítimas fora da sua sala de jantar. Essa diferença vai importar muito. Bianca levantou-se com dificuldade, apoiada no encosto de uma cadeira. A maquiagem borrada lhe dava um ar mais jovem e mais duro, como se a vaidade quebrada tivesse revelado uma menina assustada sob a mulher arrogante. Mas o medo ainda não era arrependimento. Ela olhou para Estela com rancor. Foi ela que me mandou provocar Valentina. Disse que se a esposa passasse vergonha diante de todos, aceitaria o divórcio sem briga. O salão reagiu com murmúrios. Estela virou-se lentamente. Cuidado, Bianca. Uma pessoa em pânico costuma confundir conversas com ordens. Bianca soltou uma risada amarga. Conversas. A senhora me chamou ao seu escritório. Disse que Henrique era fraco, que Valentina era perigosa, que eu precisava mostrar a todos que o casamento já estava morto. Henrique encarou a mãe, ferido menos pela manipulação do que por ter sido chamado de fraco diante de todos. Estela não piscou. Você entendeu o que quis. Valentina percebeu a mudança de eixo. Bianca, para sobreviver, começava a expor Estela. Estela, para se proteger, começaria a esmagar Bianca. A aliança que humilhara uma esposa se desfazia sob o peso de suas próprias mentiras. Rafael retirou um envelope menor da pasta e o entregou a Valentina. Ela não o abriu imediatamente. Bianca disse: você recebeu mensagens de alguém da família orientando sua entrada nesta festa, sua fala e sua permanência ao lado de Henrique. A jovem ficou imóvel. Henrique franziu a testa. Estela respondeu antes dela. Absurdo. Valentina abriu o envelope e mostrou cópias impressas de mensagens. Não lerei tudo aqui, por respeito a Marina, mas há instruções suficientes para demonstrar que esta noite foi planejada como constrangimento público. Uma convidada levou a mão à boca. Marina fechou os olhos, atingida novamente. Caio, até então contido, caminhou para o centro do salão. Chega. Se alguém ainda tem alguma consideração pela minha esposa, essa conversa vai continuar em uma sala reservada. A voz dele não era alta, mas carregava uma dignidade simples que contrastava com a teatralidade dos Vasconcelos. Valentina concordou de imediato. Tem razão. Ela voltou-se para o delegado. Podemos usar a sala de reuniões do hotel. O gerente, que observava de longe com pânico administrativo, apressou-se em oferecer o espaço. Estela quis protestar, mas percebeu que resistir a uma sala privada pareceria medo. Aceitou com um aceno rígido. A passagem pelo corredor foi silenciosa e longa. Convidados abriram caminho como se assistissem a uma procissão indesejada. Bianca caminhava atrás de Henrique, mas ele não lhe ofereceu o braço. Estela seguia à frente, orgulhosa demais para permitir que qualquer um percebesse seu desespero. Marina vinha ao lado de Caio, ainda vestida de noiva, carregando o peso absurdo de ver sua noite convertida em investigação.
Valentina caminhava com Rafael e o delegado, ciente de que cada passo afastava a cena do espetáculo e aproximava os fatos de um lugar onde poderiam ser registrados com precisão. A sala de reuniões tinha paredes de madeira clara, uma mesa oval e uma janela comprida voltada para o mar escuro. O contraste com o salão era brutal. Ali não havia flores, música nem risos treinados. Apenas cadeiras, água mineral e luz branca sobre rostos cansados. O delegado explicou que não haveria interrogatório formal naquele momento, apenas registro inicial de informações e entrega de notificações. Todos poderiam chamar advogados. Ninguém era obrigado a falar sem orientação. A sobriedade do procedimento pareceu irritar Stella, que preferia guerras onde pudesse manipular emoções e hierarquias. Valentina sentou-se apenas depois que Marina se acomodou. Esse cuidado pequeno não passou despercebido pela noiva. Henrique ficou de pé, andando de um lado para outro. Bianca afundou em uma cadeira, os braços cruzados contra o corpo. Stella permaneceu na cabeceira, como se a mesa ainda lhe pertencesse. Rafael colocou a pasta vermelha diante do delegado e separou os documentos por blocos: empresas de fachada, repasses de fornecedores, mensagens internas, registros de imóveis, depoimentos preliminares. Cada categoria era uma camada de uma estrutura que a família julgara invisível, porque sempre estivera cercada por pessoas pagas para não olhar. O delegado pediu que Valentina resumisse a origem da investigação. Ela falou com clareza, sem dramatizar. Começou quando percebeu divergências em contratos de prestação de serviços ligados a empreendimentos populares da Vasconcelos Prime. Depois, identificou pagamentos a consultorias sem operação real, valores redirecionados por fundos privados e indenizações subavaliadas a moradores removidos de áreas urbanas. Rafael complementou com datas e referências técnicas. Henrique tentou interromper 3 vezes, mas seu advogado, conectado por chamada de vídeo, mandou que se calasse. A obediência humilhada dele revelou mais do que qualquer acusação. Stella ouvia com o rosto imóvel, mas sua mente corria por caminhos antigos. Recordava reuniões fechadas, assinaturas delegadas, nomes de operadores financeiros que prometiam discrição absoluta. Durante décadas acreditara que o poder consistia em saber quem pressionar e quem comprar. Valentina era um tipo diferente de ameaça, porque não queria negociar. Isso tornava Nora quase incompreensível para a matriarca. Como vencer alguém que não pedia dinheiro, não implorava permanência, não temia exclusão social e parecia disposta a perder o casamento sem transformar a perda em fraqueza. Stella odiou essa liberdade mais do que os documentos. Bianca, porém, não possuía a frieza de Stella. A cada nova informação, seu medo ganhava voz. Eu não sabia de tudo, disse de repente. Henrique me disse que era uma forma de me proteger, que eu precisava ter uma empresa para receber meus contratos. Stella me apresentou ao contador. Eu só assinei o que mandaram. Henrique se virou, furioso. Você recebeu dinheiro. Bianca bateu a mão na mesa. Porque você me deu, você me fez acreditar que era amor, que era futuro, que eu estava entrando na sua vida. Não venha fingir que eu inventei tudo sozinha. A sala estremeceu com aquela verdade vulgar e humana. Henrique olhou para Valentina, talvez esperando desprezo, talvez buscando alguma memória de quem fora antes de se perder. Ela não ofereceu consolo. O amor, quando usado como desculpa para a corrupção, não se torna trágico, torna-se instrumento. Bianca havia sido ambiciosa, cruel e responsável por seus atos, mas também fora seduzida por um sistema que prometia ascensão rápida em troca de silêncio e utilidade. Valentina não permitiria que isso apagasse sua culpa, nem permitiria que Henrique e Stella a usassem como único rosto do crime. Rafael apresentou então as mensagens entre Bianca e o contador ligado à família. Havia instruções sobre emissão de notas, valores fracionados, descrições genéricas de serviço e alertas para não comentar nada por telefone comum. Bianca cobriu o rosto. Stella disse que todos faziam assim. O delegado anotou. Stella, pela primeira vez, perdeu a paciência. Essa mulher é oportunista. Chegou perto do meu filho por interesse, aceitou presentes, provocou minha nora e agora tenta posar de ingênua. Bianca ergueu o rosto. A senhora me escolheu justamente por isso, porque achou que eu seria útil e descartável. Marina escutava tudo com lágrimas silenciosas. A cada frase,
A família de sua infância se tornava menos família e mais empresa de controle. Lembrou-se de quando Stella escolheu suas amigas, seus cursos, suas viagens, até o modelo do vestido de noiva. Lembrou-se de Henrique chamando aquilo de proteção. Agora entendia que proteção, na boca deles, significava propriedade. Apertou a mão de Caio e falou antes que o medo a calasse. Eu tenho mensagens da minha mãe sobre esta festa. Todos olharam para ela. Stella ficou lívida. Marina, não se meta no que não entende. A jovem tremia, mas não recuou. Entendo que a senhora usou meu casamento para expulsar Valentina. Entendo que pediu ao cerimonial para deixar uma cadeira livre ao lado de Henrique. Entendo que Bianca entrou depois porque isso foi combinado. Valentina sentiu o peito apertar. Não imaginara que Marina tivesse percebido tanto. Stella levantou-se. Você está emocionada. Caio também se levantou. Ela está lúcida. E se tiver mensagens relevantes, vai entregá-las com advogado próprio. Pela primeira vez, Stella encarou o genro como adversário. A noite continuava retirando dela pessoas que antes julgava controláveis. Henrique passou as mãos pelo rosto. Mãe, diga que isso não é verdade. A súplica dele era quase patética, porque não buscava moralidade, apenas uma versão que o livrasse da vergonha. Stella olhou para o filho e entendeu que ele talvez fosse o elo mais fraco, sempre fora. Ambicioso o bastante para assinar, vaidoso o bastante para usufruir, covarde demais para assumir o próprio comando. Ela decidiu sacrificar parte da verdade para salvar o núcleo de sua influência. Eu quis proteger a família de uma mulher que estava reunindo informações contra nós. Todo o resto foi exagero de Bianca. Valentina soltou um suspiro baixo, ainda tentando transformar a investigação em traição pessoal. Stella voltou-se para ela. Você entrou nesta família para destruí-la. Não, respondeu Valentina. Eu entrei por amor ao seu filho. Permaneci por esperança. Investiguei por dever. E saio porque finalmente entendi que ninguém salva uma casa incendiada obedecendo ao incendiário. A frase caiu sobre a mesa com uma calma devastadora. Henrique sentou-se, como se as pernas tivessem perdido força. Bianca chorava em silêncio. Marina fechou os olhos. Stella continuou de pé, mas algo em sua postura cedeu. O delegado recolheu as cópias iniciais e informou que novos depoimentos seriam marcados. As notificações foram entregues. A restrição de bens seguiria os limites da decisão. As partes deveriam preservar documentos, aparelhos e comunicações relevantes. Qualquer tentativa de destruição de prova seria considerada agravante. Stella ouviu tudo com o rosto fechado. Henrique assinou o recebimento com a mão trêmula. Bianca quase não conseguiu escrever o próprio nome. Quando a caneta passou para Valentina, ela assinou apenas como entregadora das informações e testemunha colaboradora. A simplicidade burocrática daquele gesto contrastava com a devastação emocional ao redor. Ao saírem da sala, encontraram o corredor quase vazio. O casamento havia terminado sem despedida. Alguns convidados aguardavam carros na entrada do hotel, evitando olhar diretamente para a família. Outros já tinham partido, levando a história em mensagens apressadas e ligações sussurradas. O luxo permanecia intacto, mas perdera a autoridade. Flores ainda perfumavam o ar, lustres ainda brilhavam, garçons ainda se moviam com bandejas, e mesmo assim tudo parecia cenário abandonado depois de uma peça fracassada. Valentina percebeu que o poder social tem uma fragilidade curiosa. Quando a vergonha muda de lado, os salões ficam pequenos. Bianca alcançou Valentina perto da porta do salão. Já não havia altivez em seus passos. Ela segurou o braço da esposa legítima, mas soltou imediatamente ao perceber Rafael se aproximar. Por favor, disse, a voz rouca de tanto chorar. Eu conto tudo. Eu entrego mensagens, nomes, senhas, o que precisar. Só me ajuda a não ser esmagada por eles. Valentina olhou para a mulher de vermelho, agora reduzida a medo e cálculo. Você terá advogado e direito de defesa. Se contar a verdade, talvez consiga atenuar sua responsabilidade. Mas não me peça para te salvar das escolhas que fez. Bianca caiu novamente de joelhos, dessa vez sem plateia ampla, apenas diante de alguns funcionários, Rafael, Marina e Caio. A ausência de público tornou a cena mais triste. Eu errei, sussurrou. Eu queria ser alguém. Stella me tratava como se eu pudesse entrar no mundo dela.
Henrique me fazia sentir escolhida. Eu olhei para você e vi obstáculo, não pessoa. Valentina ficou em silêncio por um momento. Aquela era a primeira frase que se aproximava de arrependimento. Ainda assim, arrependimento não apagava o dano. Ser alguém nunca exigiu destruir outra mulher, Bianca. Você confundiu valor com vitrine. Marina aproximou-se e observou Bianca de joelhos com uma compaixão cautelosa. Ela própria havia vivido sob a vitrine da família, exibida como filha perfeita, noiva perfeita, herdeira obediente. A diferença era que jamais desejara arrancar o lugar de outra pessoa para se sentir real. Bianca ergueu os olhos para ela. Me desculpa pelo seu casamento. Marina respirou fundo. Você não foi a única culpada, mas foi cruel. A frase, dita sem grito, pareceu pesar mais que insultos. Bianca assentiu, chorando, e finalmente baixou a cabeça não por estratégia, mas por vergonha. Estela surgiu na porta da sala de reuniões e viu a cena. Seu rosto se transformou em pedra. Levante-se, Bianca. Você já se rebaixou o suficiente. A amante olhou para ela com algo novo. Não era medo puro, mas ressentimento lúcido. Rebaixei-me quando obedeci à senhora. Estela deu um passo. Cuidado com o que vai dizer. Bianca levantou-se devagar, apoiando-se na parede. Pela primeira vez, não tentou parecer elegante. Vou dizer tudo. Estela sorriu com desprezo. Então diga, veremos quem acreditará em uma amante desesperada. Rafael interveio. Calmo. Documentos ajudam muito a memória pública. O golpe atingiu Estela, mas ela não respondeu. Henrique apareceu atrás da mãe, destruído pela própria indecisão. Valentina, disse ele, e seu tom já não era de ordem. Podemos conversar a sós. Ela olhou para o homem com quem dividira casa, projetos e ilusões. Não hoje. Talvez não haja mais nada que precise ser dito sem testemunhas. Ele engoliu em seco. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Valentina sentiu uma ternura morta, como se olhasse uma fotografia desbotada. Querer pouco e permitir muito também constrói tragédias, Henrique. Você permitiu tudo. Ele tentou segurar a mão dela, mas Valentina recuou antes do toque. A recusa foi silenciosa, definitiva. Não havia ódio no gesto, e isso o feriu mais do que qualquer acusação. Ódio ainda seria vínculo. Aquela calma era distância. Estela percebeu e desviou o olhar. Talvez porque, em seu mundo, abandonar sem gritar era uma forma de poder que ela não dominava. Marina, por outro lado, chorou de novo, mas com outra emoção. Via Valentina se libertar não apenas de Henrique, mas de toda a arquitetura invisível que fazia mulheres pedirem desculpas por sobreviverem. Pouco depois, Álvaro chegou ao hotel. Era um advogado de cabelos grisalhos, olhar direto e voz serena, conhecido por defender vítimas de fraudes corporativas sem transformar casos em espetáculo midiático. Cumprimentou Valentina com respeito e falou rapidamente com o delegado, confirmando os próximos passos. Ele também orientou Marina a procurar representação independente para proteger seus interesses e separar seu casamento das obrigações suspeitas da família. Estela ouviu isso como nova afronta. Marina, porém, assentiu. Pela primeira vez na vida adulta, tomaria uma decisão sem pedir autorização à mãe. A madrugada avançava quando Valentina voltou ao salão principal para buscar sua bolsa esquecida na cadeira. As luzes haviam sido reduzidas. O bolo permanecia parcialmente cortado, abandonado como uma alegria interrompida. Sobre uma mesa, 2 taças ainda estavam próximas, uma marcada pelo batom vermelho de Bianca, outra intacta diante do lugar onde Valentina passara a maior parte da noite sendo observada. Ela pegou a bolsa e olhou o espaço vazio ao lado de Henrique. Aquela cadeira sem nome havia sido o início de uma humilhação planejada. Agora parecia um símbolo involuntário de algo maior, um lugar reservado para a queda dos arrogantes. Rafael apareceu na entrada. Você está bem? Valentina demorou a responder. Estou inteira. Hoje isso basta. Ele assentiu, entendendo a diferença. Lá fora, Bianca prestava suas primeiras informações ao advogado, que Álvaro indicara apenas para garantir que o depoimento não fosse arrancado sem defesa. Henrique discutia com seu próprio representante. Estela falava ao telefone em voz baixa, talvez descobrindo que antigos aliados já não atendiam com o mesmo entusiasmo. Marina e Caio esperavam um carro, juntos,
em silêncio. Cada pessoa carregava uma versão da noite. A de Valentina era a mais pesada, mas também a mais limpa. Antes de sair, Marina correu até ela ainda com o vestido de noiva levantado nas mãos. Valentina, eu não sei como vou lembrar deste dia. A voz da jovem quebrou. Valentina a abraçou com cuidado, para não amassar mais a seda já marcada pela noite. Talvez no começo você lembre da dor. Depois, talvez lembre que foi o dia em que deixou de obedecer ao medo. Marina chorou no ombro dela. Caio observou as duas com respeito. Estela, à distância, viu a filha buscar consolo na mulher que tentara expulsar e compreendeu que perdera mais do que controle financeiro. Quando Valentina atravessou a saída do hotel, o céu começava a clarear sobre o mar. Não era ainda amanhecer, mas a escuridão perdera densidade. A cidade seguia indiferente, com táxis passando, funcionários trocando turnos e ondas repetindo sua paciência antiga. Ela parou no degrau principal, respirou fundo e retirou a aliança do dedo. Não a jogou fora. Guardou-a na bolsa, porque até as dores superadas merecem ser lembradas com honestidade. Henrique a observava da porta, mas não chamou seu nome. Pela primeira vez, talvez tivesse entendido que certas mulheres não vão embora derrotadas. Vão embora devolvidas a si mesmas. O amanhecer encontrou Valentina em seu apartamento antigo, aquele que comprara antes de conhecer Henrique e que nunca vendera, apesar das insistências dele para que deixasse para trás tudo o que lembrasse sua vida anterior. O lugar era pequeno se comparado à mansão dos Vasconcelos, mas tinha janelas abertas para uma rua arborizada, livros marcados nas prateleiras e uma mesa de madeira onde ela sempre conseguira pensar sem ser observada. Ao entrar, tirou os sapatos, colocou a bolsa sobre a cadeira e permaneceu alguns minutos parada, ouvindo o silêncio que finalmente não lhe exigia explicações. Ela não dormiu. Preparou café, abriu as cortinas e deixou a luz cinzenta da manhã espalhar-se pela sala. A aliança estava sobre a mesa, ao lado do telefone e de uma pilha de documentos que Rafael deixara com ela antes de se despedir no hotel. Valentina tocou o anel com a ponta dos dedos, não como quem sente saudade, mas como quem reconhece uma testemunha. Aquele círculo pequeno guardava promessas feitas com sinceridade e quebradas com método. Não merecia ser lançado fora em fúria. Merecia ser encerrado com lucidez. Às 8 horas, as primeiras notícias já circulavam em portais de economia e colunas sociais. Ninguém tinha ainda todos os detalhes, mas a combinação de casamento luxuoso, amante exposta, bloqueio preventivo de contas e investigação sobre a Vasconcelos Prime era irresistível. As fotografias da festa apareciam cortadas, ampliadas, distorcidas por legendas apressadas. Valentina não abriu nenhuma. Sabia que a opinião pública adorava transformar mulheres em personagens simples, a esposa traída, a amante interesseira, a matriarca cruel. Ela precisava preservar a verdade de uma simplificação que poderia ser tão violenta quanto a mentira. Rafael chegou perto das 9, trazendo pão fresco, uma pasta azul e o rosto cansado de quem também não dormira. Valentina abriu a porta antes que ele tocasse a campainha pela segunda vez. Você parece uma pessoa que atravessou um incêndio carregando arquivo morto, disse ela. Ele ergueu a sacola de pão. E você parece uma pessoa que faria café antes de declarar guerra ao mundo. Pela primeira vez desde a noite anterior, Valentina sorriu sem esforço. Não era alegria. Era a pequena humanidade de uma amizade construída longe dos lustres. Eles trabalharam durante horas, separando documentos que seriam encaminhados formalmente, listando vítimas potenciais e organizando a proteção de Marina. A jovem enviara mensagens durante a manhã, confirmando que passaria alguns dias em um hotel com Caio, longe da casa da mãe. Também anexara conversas antigas com Estela sobre a entrada de Bianca na festa, a cadeira reservada ao lado de Henrique e comentários sobre tornar o divórcio inevitável. Valentina leu tudo com atenção e depois fechou os olhos. Mesmo esperando crueldade, ainda doía ver a precisão com que uma família podia planejar a humilhação de uma mulher. No início da tarde, Henrique ligou 11 vezes. Valentina não atendeu nenhuma. Ele então enviou mensagens que começaram com raiva, passaram por justificativas e terminaram em súplicas. Dizia que estava confuso, que Bianca exagerara, que Estela interferira demais, que o casamento deles merecia uma conversa longe de advogados.
Valentina leu apenas a última linha. Eu ainda te amo. A frase, meses antes, talvez tivesse arrancado dela lágrimas. Agora parecia uma chave tentando abrir uma casa já demolida. Amor que chega depois do dano pode ser sentimento verdadeiro, mas nem sempre é caminho de volta. Quando finalmente aceitou encontrá-lo, escolheu o escritório de Álvaro, com Rafael presente na sala ao lado e todas as conversas registradas por ata. Henrique chegou abatido, sem gravata, os olhos marcados por uma noite de perda e medo. Já não parecia o empresário invencível do salão, mas um homem que descobria tarde demais que a aparência não sustenta destino. Valentina o cumprimentou com educação. Ele tentou aproximar-se para beijar seu rosto, mas ela recuou um passo. O gesto foi pequeno, definitivo, e Henrique entendeu que aquela conversa não pertencia mais ao casamento. Pertencia ao encerramento. Eu errei, disse ele, antes mesmo de sentar. Errei com você, com Marina, comigo mesmo. Valentina ouviu sem interromper. Henrique olhou para as próprias mãos. Bianca foi uma fuga. Minha mãe pressionava. A empresa crescia. Eu sentia que você me via por dentro e isso me assustava. Com ela era fácil. Ela admirava tudo que eu mostrava. Valentina respirou devagar. Você não buscou amor fácil, Henrique. Buscou alguém que aplaudisse suas partes mais vazias. Ele abaixou a cabeça e pela primeira vez não teve resposta preparada. A verdade havia chegado sem insulto, por isso cortava mais fundo. Ele tentou falar da empresa, dos funcionários, do nome da família. Disse que colaboraria, que entregaria documentos, que aceitaria afastar-se temporariamente da direção. Valentina percebeu que parte dele realmente desejava reparar algo, mas outra parte ainda tentava controlar a narrativa da queda. Homens como Henrique confundiam arrependimento com a chance de perder menos. Ela não o condenou por sentir medo, apenas não permitiu que o medo dele reorganizasse a sua vida. O divórcio será conduzido pelos advogados, disse. Quanto à investigação, diga a verdade, não por mim, pelas pessoas que vocês prejudicaram. Henrique ergueu os olhos úmidos. E nós? Valentina demorou a responder, porque aquela pequena palavra carregava anos de casa, viagens, risos antigos, cafés tomados antes das reuniões e noites em que ela acreditou que ainda havia futuro. Nós terminamos quando você permitiu que outra mulher me humilhasse diante da sua família e chamou meu silêncio de problema. Talvez tenha terminado antes, mas foi ali que eu finalmente vi. Ele chorou sem esconder completamente. Posso tentar mudar. Ela assentiu, com tristeza. Pode, mas não como meu marido. Algumas mudanças precisam acontecer sem prêmio. Nos meses seguintes, a queda da Vasconcelos Prime não foi súbita, mas irreversível. Henrique afastou-se da presidência por decisão do conselho, pressionado por investidores e pela investigação em curso. Stella perdeu influência quando antigos aliados, temendo exposição, negaram proximidade e entregaram mensagens que antes juravam não existir. 2 operadores financeiros aceitaram colaborar em troca de benefícios legais. Fundos foram rastreados, imóveis bloqueados, contratos revisados. O império não desapareceu, mas deixou de pertencer à fantasia de invulnerabilidade que o sustentava. Para Valentina, essa lentidão era importante. Justiça real não é trovão, é erosão paciente contra pedra falsa. Bianca tornou-se manchete por alguns dias, depois exemplo incômodo de ambição usada e descartada. No início, tentou se apresentar como vítima absoluta, mas as provas de sua participação direta limitaram a estratégia. Orientada por um advogado independente, entregou senhas, mensagens e nomes de intermediários. Chorou em depoimentos, às vezes por medo, às vezes por vergonha, raramente por compreensão plena. Ainda assim, começou a enxergar a extensão do dano que ajudara a provocar. Em uma audiência preliminar, ao cruzar com Valentina, baixou os olhos e disse apenas uma frase. Eu sinto muito por aquela noite. Valentina não respondeu com perdão imediato, porque perdão concedido para aliviar quem feriu pode virar outra forma de injustiça. Apenas disse que esperava que Bianca dissesse a verdade até o fim. A jovem assentiu, menor sem o brilho vermelho, sem Henrique ao lado, sem Stella prometendo entrada em um mundo que nunca pretendia receber. Lá,
Algumas pessoas aprendem pela dor que causam, outras, pela dor que recebem de volta. Valentina não sabia qual seria o caso de Bianca. Sabia apenas que não cabia a ela transformar consequência em conforto. Marina reconstruiu sua vida com mais coragem do que imaginava possuir. O casamento com Caio, ferido no primeiro dia, encontrou força justamente na honestidade que a noite exigira. Eles recusaram a casa oferecida por Estela, devolveram presentes de origem duvidosa e passaram a viver em um apartamento simples, emprestado por amigos de Caio. A imprensa tentou persegui-los por algumas semanas, mas Marina aprendeu a dizer não sem tremer. Em uma tarde clara, visitou Valentina levando flores e um bolo feito por ela mesma. Riu ao confessar que ficara torto, mas era a primeira coisa imperfeita que fazia sem pedir desculpas. A relação entre as duas mudou sem grandes declarações. Marina começou a procurar Valentina não como cunhada, mas como referência de vida possível fora do controle materno. Falavam de processos, livros, medo, casamento e da culpa estranha que nasce quando alguém escapa de uma família ferida. Valentina nunca incentivou ódio contra Estela. Ódio ainda manteria Marina presa. Ensinou apenas que limites não são crueldade e que amar alguém não obriga ninguém a entregar a própria paz como prova. Marina ouviu essas frases como quem recebe um idioma novo depois de anos, falando apenas obediência. Estela resistiu até o fim com a altivez de quem prefere ruir em pé a admitir que pisou em inocentes. Nas primeiras semanas, tentou desqualificar Valentina, insinuando ressentimento conjugal e ambição patrimonial. A estratégia fracassou quando documentos independentes confirmaram parte substancial das irregularidades. Depois, tentou culpar operadores externos. Também fracassou, porque as mensagens mostravam decisões vindas diretamente de sua equipe. Por fim, recolheu-se em sua mansão, cercada por advogados e silêncio. Perdera acesso fácil a salões, conselhos e telefones que antes atendiam ao primeiro toque. Para alguém como Estela, essa solidão era a punição mais aguda que manchete. Henrique procurou Valentina mais 2 vezes antes da audiência de divórcio. Na primeira, enviou uma carta longa, escrita à mão, contando lembranças do início do casamento e pedindo que ela considerasse uma separação temporária. Na segunda, apareceu diante do prédio dela em uma tarde chuvosa, sem avisar, segurando um guarda-chuva inútil contra o vento. Valentina desceu para não deixá-lo no saguão como espetáculo para vizinhos. Ele disse que estava fazendo terapia, que colaborara com a investigação, que descobria diariamente a dimensão de sua covardia. Ela acreditou em parte, mas acreditar não significava voltar. Henrique, disse ela sob a marquise, enquanto a chuva riscava a rua, eu não desejo sua destruição. Desejo que você pare de chamar de amor aquilo que só aparece quando perde controle. Ele fechou os olhos. Eu queria ter sido diferente antes. Valentina sentiu a dor honesta daquela frase, e por um segundo viu o homem por quem se apaixonara, não o empresário cercado de mentira. Eu também queria, respondeu, mas a vida não devolve anos porque finalmente entendemos o que fizemos com eles. Ele chorou em silêncio. Dessa vez, ela não se afastou com frieza, apenas com firmeza. O divórcio foi concluído sem disputa teatral. Valentina abriu mão de qualquer bem que pudesse misturar seu futuro à origem duvidosa da fortuna Vasconcelos, preservando apenas direitos legítimos e valores auditados. Essa decisão surpreendeu colunistas, irritou Estela e desarmou parte da narrativa que tentava pintá-la como vingativa. Ela não precisava de mansões para provar perda, nem de indenizações indevidas para provar força. Aceitou recursos suficientes para cobrir danos patrimoniais claros e destinou parte a um fundo de assistência jurídica para famílias prejudicadas por despejos e contratos fraudulentos ligados ao caso. Desse fundo nasceu o Instituto Casa Clara, instalado em um prédio simples reformado no centro da cidade. Valentina reuniu advogados jovens, assistentes sociais, contadores forenses e voluntários que conheciam por experiência própria o custo de enfrentar gente poderosa. Rafael tornou-se coordenador técnico, reclamando do excesso de reuniões, mas ficando mais horas do que qualquer outro. Marina ajudou nos projetos de acolhimento, primeiro timidamente, depois com dedicação firme. Cada mesa do instituto carregava histórias que raramente chegavam aos salões luxuosos.
mulheres enganadas em acordos matrimoniais, famílias removidas sem defesa, funcionários pressionados a assinar documentos falsos. Valentina trabalhava muito, mas de um modo diferente do passado. Antes, sua energia era consumida por vigilância silenciosa, por amar alguém enquanto investigava o mundo que o sustentava, por medir cada palavra dentro de uma casa onde afeto vinha cercado de hierarquia. Agora, o cansaço tinha utilidade limpa. Ao fim de cada dia, ela sabia o nome de alguém que recebera orientação, de uma família que entendera seus direitos, de uma mulher que pela primeira vez falara sem pedir desculpas. A justiça ainda era lenta, imperfeita e vulnerável, mas respirava melhor quando não era deixada sozinha. Um ano depois da noite do casamento, Marina e Caio organizaram uma pequena celebração de aniversário matrimonial no terraço do apartamento deles. Não houve lustres, nem orquídeas importadas, nem fotógrafos contratados para registrar alianças convenientes. Havia comida feita por amigos, música baixa, crianças correndo entre cadeiras simples e um bolo novamente torto, desta vez assumido como tradição. Valentina chegou com Rafael, levando uma garrafa de suco artesanal e um livro para Marina. Ao vê-la, a jovem correu para abraçá-la com a liberdade de quem já não precisava olhar por cima do ombro antes de demonstrar afeto. Durante a festa, Marina puxou Valentina para perto da mureta do terraço. O céu estava alaranjado e a cidade parecia menos hostil vista daquele alto modesto. Às vezes ainda lembro da minha entrada no salão, disse Marina. Depois lembro de Bianca no chão, da minha mãe mandando eu calar, de você tirando a aliança. Valentina escutou sem interromper. Marina sorriu com tristeza. Por muito tempo achei que aquele foi o pior dia da minha vida. Agora acho que foi o primeiro dia em que alguma coisa verdadeira entrou na nossa família. Valentina apertou sua mão. Henrique não estava presente. Mandara flores para Marina e uma mensagem breve para Valentina, entregue por intermédio de Caio. Dizia que havia assinado novo acordo de colaboração, que pretendia vender bens próprios para contribuir com reparações e que não esperava resposta. Valentina leu a mensagem uma vez e guardou-a sem rancor. Talvez Henrique estivesse começando a compreender que reparação não é moeda para comprar retorno, mas obrigação diante do dano. Essa compreensão, se fosse real, pertencia ao caminho dele. O caminho dela já seguia outra direção. Bianca também reapareceu apenas como notícia distante. Recebeu pena reduzida após colaboração, prestou serviços comunitários em um programa de educação financeira para mulheres vulneráveis e manteve-se afastada da imprensa. Certa manhã, Valentina recebeu uma carta sem perfume, sem papel caro, sem teatralidade. Bianca escreveu que ainda tinha vergonha de lembrar da própria voz no microfone, que entendia agora a diferença entre querer acender e querer esmagar alguém para parecer alta. Não pediu encontro, não pediu amizade, não pediu absolvição. Valentina leu a carta inteira e a arquivou. Algumas desculpas só se tornam dignas quando deixam de exigir resposta. Estela nunca pediu perdão. Talvez não soubesse. Talvez preferisse envelhecer cercada pela convicção de que todos a traíram, em vez de encarar a possibilidade de ter transformado a própria família em extensão de sua fome por controle. O processo contra ela seguiu lentamente, com recursos e manobras, mas sem a impunidade fácil de antes. O nome Vasconcelos já não abria portas com a mesma leveza. Em certos círculos, ainda inspirava temor. Em outros, cautela. Para Valentina, isso bastava por enquanto. Ninguém desmonta décadas de poder em um dia, mas um dia pode iniciar o desmonte. No Instituto Casa Clara, uma fotografia do mar ao amanhecer foi colocada na parede da sala principal. Não havia legenda. Apenas quem conhecia Valentina sabia que aquela imagem lembrava a madrugada em que ela saiu do hotel com a aliança na bolsa e a vida em ruínas. Para os demais, era só uma paisagem bonita. Ela gostava dessa ambiguidade. Nem toda cicatriz precisa ser explicada a quem passa. Algumas existem para orientar a pessoa que as carrega, lembrando que houve dor, houve travessia e houve escolha. A força, para Valentina, nunca foi ausência de ferida. Foi não permitir que a ferida decidisse seu caráter. Em uma tarde de chuva fina, uma mulher jovem chegou ao instituto segurando uma pasta contra o peito. Disse que o marido ameaçava deixá-la sem nada, que a sogra a chamava de interesseira, que havia outra mulher rindo dela nas redes sociais.
Valentina convidou-a a sentar. Ofereceu água e ouviu sem pressa. Enquanto a história se desenrolava, viu nos olhos da visitante o mesmo brilho de vergonha que um dia tentaram acender nela diante de 200 convidados. Quando a mulher terminou, perguntou se ainda havia saída. Valentina olhou pela janela, depois para ela. Sempre há saída quando a verdade encontra voz. Naquela noite, ao fechar o instituto, Valentina caminhou sozinha até a calçada. A cidade estava molhada, refletindo luzes amarelas em poças irregulares. Rafael acenou de longe antes de entrar no carro. Marina enviou uma foto do bolo torto que sobrara, e uma mensagem de Álvaro confirmava avanços em uma ação de reparação coletiva. Valentina guardou o telefone e respirou o ar úmido. Não era a vida que imaginara quando se casou. Era melhor em algo essencial. Pertencia a ela. Não precisava provar elegância a quem confundia crueldade com classe, nem pedir licença para ocupar o próprio nome. Ela caminhou até a esquina sem pressa, lembrando por um instante da mulher de azul que ficara de pé no salão enquanto a amante de vermelho tentava transformá-la em resto. Se pudesse voltar àquela noite, talvez segurasse sua própria mão antes da primeira ofensa e diria que nenhuma humilhação pública define uma pessoa inteira. O que define é o que ela escolhe fazer quando todos esperam sua queda. Valentina não escolhera vingança cega, escolhera prova, limite e futuro. Por isso, quando o semáforo abriu e ela atravessou a rua, não olhou para trás,